Tamires! Maiara Macedo! E aí, como é que você tá? Eu tô ótima, Maiara. E você, como está? Tô bem, cara, tô bem, né? Esse negócio de futebol aqui no Rio de Janeiro, né? Tá uma loucura. O Fluminense foi campeão da Libertadores. Não Gente, sou tricolor, mas verdade. parabéns aos tricolores. Parabéns ao marido da Maiara, meu namorado. Que chorou a beça por conta do jogo. Teu namorado também é tricolor, né? Isso. Matheus chorou que nem criança. Primeiro título da Libertadores, é isso aí, né? É. Aí teve o Vasco também, né? Que no jogo de ontem, contra o Botafogo, saiu do Z4. Botafogo tá deixando o Palmeiras encostar. Mas olha, até esse podcast ir ao ar, muita coisa ainda pode acontecer. Muita bola vai rolar, não sabemos. Inclusive, hoje aqui na mesa a gente tem um vascaíno. Conta aí, Maiara. Que tá muito feliz, com certeza, com o resultado do jogo de ontem, não é, Souza? Olá, Bem-vindo, Souza. Bem-vindo ao Pode Crer. Olá, Maiara. Olá, Tamires. Obrigado aí pela oportunidade de poder estar aqui com vocês para falar de tudo, né? Um pouco de futebol, de família, fé. Com certeza. Eu creio que vai ser muito bacana, muito legal. Ó, já me dá um desconto porque eu não entendo muito de futebol. Não tem problema, Mas não. Eu casei com minha esposa também sem ela conhecer nada. Não, ela continua sem conhecer, mas... Não entende também de já futebol. entende um pouco mais. Eu queria conseguir aprender o que é impedimento. O Matheus já tentou me ensinar várias impedimento vezes. eu entendo. Não, mas ele fala... Tá vendo? Foi impedido, eu sei que é quando alguém tá na frente. Tá muito mais na frente na área ali. Mas eu não consigo perceber. Isso Mas aí. enfim, né? Bom, sejam muito bem-vindos ao Pode Crer. Eu sou Maiara Macedo. E eu, Tamires Andrade. Esse é o nosso podcast para falar sobre fé, vida espiritual, testemunho, sobre assuntos que vão agregar na sua vida. Mas antes de mais nada... É isso aí, gente. Não pode esquecer de seguir a gente nas redes sociais. Se inscreve aí no nosso canal, ativa o sininho, manda pra galera, comenta. E, claro, também segue a gente no Instagram, podecrer.ofc. E também segue a gente no TikTok, porque a gente tem conteúdos exclusivos pra vocês. E a gente também tá nas plataformas de música, né? De streaming. Spotify, YouTube Music, enfim. Vai lá acompanhar a gente. Tem vídeo lá também, tá? Não é só o áudio. Acompanha a gente. A gente tá quase batendo 50 mil inscritos no nosso canal. Então, assim, gente, vai lá dar essa moral pra gente. A gente tá muito feliz com o crescimento do Pode Crer. A gente tá doida pra comemorar esses 50 mil. Pois é. Mas agora vamos ao que interessa. Recebemos aqui, né, o segundo jogador de futebol que vem aqui. Eu tô adorando, gente, porque apesar de não entender, eu gosto de futebol. E aí a gente começou falando do Vasco, né? E que no jogo de ontem, hoje é dia 7, no jogo de ontem, contra o Botafogo, o Vasco saiu de Z4. Vasco, o Souza ficou feliz, comemorou, né não? Com certeza. Ainda tem muito carinho pelo time. Eu, como vascaíno, fico muito feliz pelo resultado de ontem, por eu estar tratando lá no clube também. Já estou treinando um pouco, já saí da fase do tratamento, comecei a treinar na academia. Então eu estou em contato todos os dias com os jogadores e assim, você ser vascaíno, eu fui criado ali e agora ter contato todos os dias com os jogadores, a gente acaba sofrendo junto com eles, sofrendo também por não poder estar ajudando dentro de campo. Mas a gente acaba sofrendo junto com eles e também torcendo. Então ontem eu torci muito mesmo de casa, torci bastante e graças a Deus aí conseguimos a vitória e agora eu sei que o ambiente lá vai estar mais alegre, mais feliz, porque quando perde sim. é triste, os jogadores ficam tristes. Eu sei que as pessoas não entendem muito isso, eles acham que todo mundo tá nem aí para nada, mas não é uma realidade. Então eu creio que o ambiente essa semana vai ser muito bom e eu tô feliz por estar lá junto com eles também. E Souza, desculpa. Posso fazer? Não, pode falar. Eu gostaria de saber porque você começou no Vasco, né? Então, por isso você tem toda essa relação emocional com o Vasco. Você já era vascaíno antes de iniciar lá? Conta pra gente. Olha, se eu for... é bem complicado isso. A verdade é, quando eu nasci numa família flamenguista e automaticamente eles me instruíram a ser Flamengo. E eu era até os 7 para 8 anos, quando eu comecei a treinar numa escolinha do Vasco em São Gonçalo, que era no SESI, perto ali do antigo Mauá. E aí depois dali eles me deram uma oportunidade de, quando eu me destaquei, disseram, você tem 2 opções, porque a gente tem convênio com o Vasco, para a escolinha do Vasco, mas também eles conseguem te levar para o Flamengo. E eu, por Vasco ser muito mais próximo do que a Gávea, eu ali saindo, quem vem de São Gonçalo, tinha ônibus que parava ali na Avenida Brasil, eu mesmo novinho, minha mãe juntamente, a gente optou por ir pro Vasco. E aí no primeiro dia de treino já eu passei no teste, que eram 3 testes,
E eu passei, então, a partir dali, começou a minha história com o Vasco. E depois, assim, a gente... Morando em São Januário, morei 7 anos ali debaixo Você da foi pra lá arquibancada. com 11 anos, né, 11 morar? anos. Então, eu, cara, tomei um amor e um carinho, assim, pelo Vascaíno clube mesmo, Cruz Maltino. que eu fui gandula ali, na época que eu era adolescente, né? Então, antes dos jogos, a gente ia lá para ser gandula do jogo profissional. Então, eu acompanhei, eu vivi tudo aquilo ali, então me tornei, de fato, vascaíno e hoje eu tenho um carinho muito grande pelo clube. Isso não impede, um exemplo, eu joguei no São Paulo, Sim, jogou acabei no fazendo Grêmio, gol né? contra o Vasco numa competição em Manaus que a gente o coração, como ficou? teve. Mas a gente tem que ser profissional. Eu joguei pelo isso. Grêmio também, joguei contra o Vasco, ganhei do Vasco em São Januário. Então a gente sempre tenta colocar o profissionalismo na frente enquanto a gente é atleta. E é isso que eu sempre procuro fazer. Apesar de ser vascaíno, apesar de gostar muito do clube, o clube me deu a oportunidade de ser quem eu sou hoje. Mas a gente sempre coloca o profissional à frente porque depois, quando a gente parar de jogar, né, a gente vai ter Aí você oportunidade vai torcer a beça. de torcer. Mas é bom quando a gente consegue conciliar as duas coisas. E a gente tá tendo essa oportunidade agora. Mas tem um time, né, Mayara, o que quê? ele falou que talvez não jogaria. Você falou uma vez que não jogaria no Flamengo. Então, menina, Você continuou assim? Não, eu super entendo, né? Mas eu desde jovem, eu cresci naquela rivalidade Vasco-Flamengo. a gente não tem como. Tipo Quem é daqui do Rio? pilhado, assim. É. E na época que eu Clássica jogava essa na rivalidade. base, o Eurico era presidente, então era mais pilha ainda, que era uma Caraca. pressão de Flamengo é um campeonato à parte, tem que ganhar e tal. Então a gente acaba tomando isso pra nós, né? Quando era jogo contra o Flamengo, pô, a gente perdia e acabava meu dia, mesmo jovem, mesmo cedo. Então eu comecei a tomar aquele ranço do Flamengo É completamente de compreensível. anos. E aí, quando eu virei profissional, e eu, graças a Deus, tive a oportunidade de jogar em outros clubes e também fazer a minha independência financeira, então eu optei e falei, eu não tenho necessidade nenhuma de jogar no Flamengo. É um clube que eu não gosto, assim, do clube, dos jogadores, não gosto. E tenho essa oportunidade de falar que não jogaria. E continuo, não jogaria de forma nenhuma no Flamengo. Porque eu sou vascaíno e eu tenho essa possibilidade de escolher aonde eu quero Sim, ir. não, mas Claro. a gente tá zoando, mas a gente super entende brincadeira. essas questões, né? No Vasco, você, inclusive, quando começou lá, você jogava com o Felipe Coutinho, que é teu amigo até hoje, né? Felipe Coutinho, o O Alex Teixeira, que você tá lá tá ainda. tendo agora a oportunidade de Isso, estar com ele tá lá de novo. ainda. E o Allan Kardec também, que agora tá no Atlético Mineiro. A gente cresceu junto. Eu, o Alex e o Kardec. O Coutinho veio um pouco depois, ele é 3 anos mais novo, mas pela qualidade que ele tinha, ele jogava sempre com os mais velhos e a gente se encontrou ele nos juniores profissional. E aí virou também um dos melhores amigos e irmãos que eu tenho. Inclusive, aonde eu moro hoje tem influência dele, porque por eu visitar a casa dele, ele falou, vem morar aqui também. Aí a gente foi, comprou o terreno lá, construiu a casa do lado da casa dele. Sério, Ah, vocês que são legal. vizinhos. Somos vizinhos, o campo dele é do lado da minha casa e depois é a casa dele. Então, assim, criamos um laço muito grande. Até hoje a gente tem esse laço não só de amizade, mas também de aconselhamento. Ele sempre Pô, que me maneiro. liga. Por ele ser mais novo, ele ainda é muito cru, assim, na fé, né? Mas ele vê que ele quer aprender e tal, então ele sempre me liga, tira dúvidas. Quando tá passando por dificuldades, tanto ele quanto a esposa, a gente tá sempre em contato também para poder, de alguma forma, dar uma palavra. Então, mais do que, assim, a amizade fora do campo, hoje em dia a gente se vê mesmo como irmão. Ele já foi na célula que vocês estão fazendo na casa Inclusive, de vocês? essa célula começou na casa dele, porque quando a gente vinha de férias, todo final de maio, e uma dessas férias que nós viemos, ele estava passando por um momento difícil na carreira, na vida, estava machucado, e ele pediu para que a gente pudesse começar a fazer um trabalho lá, uma reunião, mas seria só eu, ele, a esposa, a família ali e tal. Pouca Mas eu gente. sou muito exagerado em tudo, né? Eu, sim, não tenho... quer fazer? Tal. Então eu liguei pro Alex, liguei pro outro, liguei pros meninos do condomínio também, que tem vários jogadores que moram lá no nosso condomínio, mais de 5, com suas famílias. E aí comecei a chamar, vamos pra reunião. Aí, Coutinho, pode ir? Pode, vem. Então a gente começou na casa dele e aí depois isso progrediu. A gente fez na casa do Alex, na minha, só que agora eles estão lá fora. E eles só vêm no meio do ano que vem também. Como eu mudei um pouco meu calendário indo pra China, eu agora estou aqui, a gente continua fazendo agora na minha casa, mas certeza que quando eles voltarem, todos eles, a gente vai estar junto novamente lá em Cara, casa. isso deve ser muito legal, né? Você crescer com o teu amigo, assim, jogar em clubes com eles
E aí, caminhar na fé com eles, isso é muito incrível, né? E ainda Não, morar muito legal. perto E depois. ainda morar né? perto. E com o Alex e com o Alan, você também continua tendo... O Alan Kardec tá em Minas, O né? Alan é engraçado, porque o Alan, ele era assim, eu sou filho único da minha mãe. Eu tenho um irmão por parte de pai, que é o João Gabriel. Só que eu comecei a ter mais contato com ele depois de mais velho. Então o Alan era um irmão que eu não tive. Ele também é filho único, Kardec. Então a gente morou na concentração do Vasco junto, eu fui com 11, ele foi com uns 12 para 13. Mas a gente morou tipo 5 anos lá. Caraca. Juntos, no mesmo quarto sempre. E ele me levava os finais de semana para casa dele, porque ele é de Barra Mansa. Então, a gente, tipo assim, a gente foi muito colado. Inclusive, na época do São Paulo, quando eu tava no São Paulo, ele tava no Palmeiras. Eu fui a peça fundamental e chave para tirar ele do Palmeiras e ir pro São Paulo. E realmente foi porque o São Paulo queria ele estava em final de contrato com o Palmeiras. Só que é engraçado que lá em São Paulo, o que divide o centro de treinamento é só um muro. Os dois centros de treinamento são um do lado do outro. E um muro somente divide, sendo que o muro é baixo e o que meio atrapalha de ver são as plantas, as flores. E ele estava no Palmeiras, na época feliz e tal, só que quando acabava o contrato dele, o Palmeiras estava querendo ele oferecer um valor menor do que ele queria. Já aí a gente entrou em ação. O Muricy, na época, falou comigo, junto com o Milton Cruz, que está lá no São Paulo os dois ainda, agora em outras funções. E aí eu falei, cara, ó, lá é meu irmão, se vocês quiserem eu vou e começo a conversar. Vou fazer a cabeça dele. E aí não deu outra. Foi difícil, teve que ser bem sigilo assim, mas deu tudo certo. No Pô, final ele foi e pro... que elenco, né, que É. tinha na época que você jogava no São Paulo, né? Você E jogou aí- com o Rodrigo Caio, com o Luiz Fabiano, Kaká, Kaká. Ganso, Pato, Caraca, tinha o mó Michel galera. Bastos. Tinha inúmeros jogadores de Como é que muita foi qualidade. jogar com essas pessoas tão influentes, tão destacadas, né, no meio do futebol? Pra mim foi sempre, toda vez que a gente consegue jogar com pessoas na qual, por exemplo, Luiz Fabiano, na época, o Kaká, já eram pessoas que a gente via na televisão quando a gente era da base, assim, subiram um profissional que foram ídolos nos seus clubes e referência mundial. O próprio Pato mesmo, já tinha ido pro Milan bem novinho e depois a gente vê lá, tá junto. Então, pra gente é um motivo de muita alegria, de privilégio, assim, de poder estar ali. E eu sempre fui muito grato a Deus por isso, porque essas oportunidades, assim, de jogar num time desse, ser titular, ser relevante no time, porque eu era um volante na qual eu dei muitas assistências para gol naquele ano. Eu fui convocado pela primeira vez para a seleção brasileira naquele ano. E a torcida do São Paulo tem um carinho imenso por você. Ainda. Eles sempre mandam mensagem. Eu, inclusive, antes da final, como bom vascaíno, antes da final do Flamengo e São Paulo, eles estavam aqui no Rio, né? Que eles vieram jogar contra o Flamengo. Eu fui lá no hotel, dar aquela forcinha, conversar com todos eles e postei a foto com o Rames, que eu joguei com o Rames no Porto. E aí postei a foto com o Rames lá e os comentários dos São Paulinos. Eu fico muito feliz porque a gente sempre que deixa um bom legado e uma boa apresentação de quem nós fomos assim, e quando recebe esse carinho de volta, é satisfatório ver que o trabalho foi bem feito. Então, até hoje, eles mandam mensagem pedindo volta pra cá e tal. E assim, eu fico muito, muito feliz com tudo isso. Mas foi muito bom aquele ano. Infelizmente, a gente acabou não ganhando títulos, mas eu ganhei amigos ali que eu carrego pra vida toda. E essa galera toda, ela te acompanha nas redes sociais, você tem um público bem vasto, que como a Mayara disse, eles amam você, né? Então estão lá presentes nos comentários e tudo mais. Como é pra você colocar a sua vida ali pra aquelas pessoas? Tem um lado bom, um lado ruim? Como é que você lida Eu com não isso? vejo muito o lado ruim, assim. Tem, mas eu não vejo muito. Acontece que no meu Instagram tá lá 1.100.100 mil seguidores. Só que daqueles 1 milhão deve ser uns 800, 700 turcos. Eu vejo muito Você às vezes comentário. faz algumas postagens em não é idiomas que eu não brincadeira. entendo. Porque assim, a gente acha que o brasileiro ama futebol até você ir pra Turquia. Uau! Os caras são Não Não tem, imaginava fanáticos. isso. não tem comparação com o Sério? Brasil. Não tem. Caramba. O amor Eu que não eles têm imaginava isso também. pelos clubes que eles torcem é coisa fora do normal. Você E jogou em 2 times lá. Então, eu tive a oportunidade de jogar nos 2 grandes lá, tipo, Fenerbahçe. rivais. Fenerbahçe e no Beşiktaş. Então, eu cheguei no Fenerbahçe, 3 anos joguei lá. E depois que eu fui pra Arábia, ficar 2 anos na Arábia. Quando eu voltei pro rival. E pra mim foi bem difícil essa volta. Porque, como estou torcedor do São Paulo, estou torcedor do Fenerbahçe, sempre, quando eu fui pra Arábia, por favor, volta, o time precisa de você, Paraná. Caraca, E tu voltou quando eu pro rival. voltei pro rival, foi meio que um choque, assim. Mas na época, o Fenerbahçe tinha o Luiz Gustavo, que é um amigo que eu já até peguei seleção com ele. E ele tava no Fenerbahçe, joga na minha posição.
E eu falei, não quero brigar por posição, ainda mais com um brasileiro. Tipo, não tem lógica. Disso, e né? aí o clube também me ofereceu menos do que eu achava que deveria ganhar. E aí o Besiktas apareceu nesse meio tempo como falando, vem pra cá. Eu falei, cara, o Besiktas... Porque assim, na época que eu jogava no Fenerbahçe, eu tive muito problema com os torcedores do Besiktas. Porque nos clássicos... Eles não gostavam de você? Não gostavam de mim porque eu sempre pegava no pé do Quaresma, que era o ídolo, ainda o ídolo dos torcedores do Besiktas, um português Quaresma. Então, nos clássicos, sempre tinha problema. Então, eu já consegui expulsar o Quaresma. Eu já briguei com ele. Eita. E a gente já teve E confusão. como você foi recebido por essas Então, torcedoras? aí no início, quando eu fui, já tinham passado 2 anos que eu tinha saído do Fene, mas eles não esqueceram, porque quando eu cheguei, tinha aquela dúvida. Tá vindo da Arábia, era um jogador, entre aspas, morto. Tipo assim, a Arábia não tem futebol. Só vai lá pagar dinheiro e acabou. E não aprovaram de início. Só que o time não estava muito bem também. Então, assim, os comentários eram, não vai dar em nada. Isso aí é torcedor do Fenerbahçe. Isso aí não. E eu tive que lidar com isso tudo no início. Mas no final, se você for ver meu Instagram hoje... Cara, muito os comentário da caras galera. amam, assim, mas amam muito mesmo. Agora mesmo, eles vivem pedindo... O clube tá passando por um momento difícil. E toda foto que eu posto... Bota alguma coisa, eles tá lá mais de 3 mil comentários, volta, por favor, vem, capitão. E eu saí de lá capitão do Besiktas. Então, assim, eu joguei 3 anos no Fene, 2 anos e meio no Besiktas. Só que a identificação que eu tive com os torcedores do Besiktas foi algo bem maior. surreal, assim, porque eu consegui lá, em um ano que eu cheguei, nesse primeiro ano de dúvida, que eu cheguei, a gente conseguiu ser campeão de 3 competições que a gente disputava. Então, no Fenerbahçe, joguei 3 anos só batendo na trave, com ídolos, jogando com o Van Persie, com o Nani, com o Diego, o próprio Diego Ribas, o Raul Meireles e Paraná. E eu joguei com inúmeros ídolos no Fenerbahçe, tinha um timaço, mas a gente não conseguiu ganhar nada. Só segundo e vice, batendo na trave. Quando eu fui pro Besiktas no primeiro ano, sem nenhuma pretensão assim de ganhar tudo e tal, sem nenhum nome, extra nome, porque antes o Besiktas tinha uma seleção também, tinha o Medel, o Pepe, o zagueiro, aí tinha na frente, jogou lá como é que é, o Mário Gomes, que a gente jogou contra, vários jogadores mundialmente conhecidos. E aí, quando eu fui, já era outro cenário. E aí, chegar lá e ganhar tudo. E eu fui ainda escolhido o melhor jogador, segundo melhor jogador da competição, sendo volante. O primeiro volante até. E pra mim, aí eu tomei uma proporção muito grande na Turquia e com os torcedores. Então, Por isso tem esse carinho até hoje, né? tem até hoje. Eles pedem pra eu voltar. E é um país, tanto eu quanto minha esposa, que a gente ama. Então, Ficaram 5 anos lá, né? 5 anos e meio. Então, sempre que parece alguma coisa de Turquia, eles ficam pedindo pra voltar, balança um pouco o nosso coração. Porque é um desejo realmente, assim... Eu sempre quis voltar pra lá também, porque o carinho que a gente recebe lá, a gente nunca recebeu em lugar nenhum. Pô, isso deve ter um valor muito incrível, né? Pra Muito vocês, incrível. pra vocês que são atletas. Incrível. E lá, assim, é igual a proporção, assim, com todo respeito, é a mesma coisa se o Gabigol for num shopping aqui. Ou for jantar lá, a gente ia jantar, ia pro shopping. As crianças achavam engraçado, porque lá, você não anda com a gente, você não pode... o tempo todo, para. Eles gostam de tirar foto, só que chegava um momento que era bem cansativo. E eles já começavam a ficar assim... A minha esposa relevava e tal, mas... E eu sempre, assim, tentava dar atenção porque foi o que eu escolhi, né? A vida fama que eu tem um escolhi preço. foi o que eu escolhi. E, assim, quando eu tava triste, eu nem saía de casa. Sabia que Perdia o jogo. assédio ia ser Sim. grande, né? E eu já não tava no momento bom. Eu poderia, de repente, tratar alguém mal, ou de repente não querer. Então, quando a gente perdia um jogo, tava mal, eu nem saía de casa. Mas quando tava bem e tal, eu saía e tirava foto com todo mundo. Então, assim, é algo que eu não tinha noção. Quando eu ouvia falar, porque quando eu fui pro Fenerbahçe, eu liguei até pro Alex de Souza, que é o ídolo máximo do clube. O Alex, ele tem uma estátua até lá, o brasileiro. De repente vocês não conhecem futebol, mas todo mundo conhece futebol. Conheço, A Mayara eu conhece mais ou menos. O Alex tipo assim, e aí eu liguei pra ele perguntando, porque tava saindo de São Paulo, indo pra lá, e ele falou, cara, vai que você vai amar a cidade, o clube. E eu não tinha noção, achava que Turquia, ela mesmo, falou, não vamos pra lá não, que eles matam E cristãos. apaixonada agora, né? Pela Turquia. Foi Eles tranquilo se adaptar Eles à matam cultura? cristãos e tal, e a gente ficou assim... Aí eu falei, não, Dani, calma, vamos lá. E quando chegou lá, foi tudo tranquilo, muito tranquilo, porque assim, eu carregava um nome, eu era uma pessoa reconhecida, então eu aproveitava isso para poder falar do evangelho. Então, assim, eles respeitavam. Não concordavam, não concordam, são muçulmanos, eles acham que Jesus não é filho de Deus, e enfim. Mas é que livre um pra profeta. evangelizar lá. Você Eu não posso dizer que é livre, Mais ou menos. Mas você tem. encontrava muita resistência? Sim, você acabou de dizer que sim. Mas assim, você conseguia sentir alguém que
você falou, cara, a semente foi plantada, essa pessoa Amoleceu o coração, amoleceu né? o coração. Na Turquia, turco. É. Sim, vários. Inclusive, a gente tinha reuniões na nossa casa. A gente sempre foi de fazer reuniões, células. E no primeiro ano de Fenerbahçe, toda semana a gente tinha reunião. Quando era na minha, na casa do Juliano, que era o outro brasileiro que jogava comigo no Fenerbahçe. E a gente começou também um trabalho lá numa igreja. E hoje tem até o pastor da Bola de Neve lá, tá lá. E a gente deu seguimento, na verdade. Que o líder teve que sair, que ele trabalhava num negócio de carros. Ele teve que sair, o Rogério. E ele falou, ó, cara, se você não der continuidade, vai acabar. Eu falei, então, Dani, vamos arregaçar as mangas e vamos pra cima. E fomos pra cima e hoje, graças a Deus, tem uma igreja lá. Então, a gente sempre foi muito de fazer isso. Só que isso foi quando eu era do Fener. Só que eu ainda tinha medo, porque as pessoas ficavam falando, não fala de Jesus lá. Fica na boa e tal, porque é complicado, ninguém vai ter perseguição. E eu realmente ficava meio restrito em falar. Então, Sua era família bem tava lá, né? Era bem para um circo de pessoas que eu conhecia. E eu sempre tentava. Quando eu fui para a Arábia e voltei pro Beşiktaş, eu coloquei no coração, assim, eu não tô nem aí porque vão falar, eu não quero nem saber o que tá... Eu vou começar a falar de Jesus no Instagram, vou fazer live com um amigo meu que eu tinha turco, que ele fazia a tradução. Então, cara, foi bênção, porque eu tive uma receptividade maravilhosa, Cara, de que pessoas incrível. mandando mensagem no direct o tempo todo. E eu encaminhava para um Instagram turco cristão que tem lá, e todos os testemunhos assim, esse menino ele foi tipo que expulso de casa. Porque se você decidir ser cristão, você tá morto. Nossa. Na verdade é essa, que se você decide seguir o caminho, a tua família te deserda. É tipo assim, não, É tem desonra, que ser isso. né? Desonra total. Então, as pessoas que realmente são cristãs na Turquia, elas realmente são cristãs. Porque Paga um elas têm que renunciar, às vezes, família. Não são todas, mas A grande maioria. a grande maioria. E- E a gente direcionava esse povo, porque eles falavam, Souza, eu ouvi você falar de Jesus, não sei o que, eu quero aprender mais. Eu sonhei com isso, eu quero... Aí eu mandava para esse pessoal, porque eles falam turco, são cristãos e sempre E é encaminhavam. interessante porque vocês tinham um cuidado de, beleza, você aprendeu a falar de Jesus e agora precisa continuar Discipulado, Discipulado, né? Aprender Pra mais e na crescer. sua língua nativa, porque eu traduzi Muito ali. maneiro isso. Mas- Você disse pra gente, né, nos bastidores ali, que você é cristão de berço, né? Sempre foi à igreja, enfim. Você sentiu em algum momento, não sei se sente isso hoje, uma responsabilidade de usar a sua profissão e a visibilidade que você tem pra falar do nome de Jesus? É porque une fé e futebol, né? Eu queria ter a cabeça que eu tenho hoje já com 20 anos. Seria maravilhoso. Se eu tivesse iniciado a minha trajetória já com a cabeça e responsabilidade do que eu carrego como cristão hoje. Porque eu sempre, como eu falei, eu sempre fui da igreja. Na concentração do Vasco, a gente sempre fazia reunião. Mas mesmo na reunião, daqui a pouco eu me desviava. Aí enfim, saía dos caminhos ali. Mas Altos daqui a e pouco eu baixos. falava, não, isso não é pra mim. Eu voltava. É tudo em um Você mês. tinha- ou seja, você Em tinha um mês eu temor tinha. ainda, Em um nunca mês perdeu o temor. eu ia, voltava, porque eu queria viver aquilo que todo mundo ao meu redor vivia, só que eu sabia que aquilo não era pra mim. Então eu ficava naquela coisa muito novo. Eu cheguei em São Januário com 11 anos. Então eu com 11 anos tive contato ali com meninos com 18 já, 17, 18. Era de todas as idades, 12, 13, 14, cada quarto. Muitas influências. Então eu vi muita coisa ali. Aquilo me prejudicou muito também. Porque, um exemplo, eu tive contato com pornografia muito novo. Com 11 anos. Eu já vi Cara, aquilo uma tudo. criança. As pessoas ali nos quartos, vendo filmes, e eu olhando aquilo tudo também. Aquilo entrando na minha mente, eu me deixando levar. E aí eu me arrependia, voltava, parava um tempo. Mas aquilo tudo foi muito real o tempo todo na minha vida. E aí até no meu casamento isso teve muito problema. Porque a gente acha que não, a gente acha que é normal, a gente acha que... Mas isso, quando a gente casa, parece que o inimigo aí que ele vem com tudo daquilo que antigamente você sofreu, mas estava ali guardado. E aí eu tive problemas no meu relacionamento com isso. Então, foi bem complicado. Por que eu falo com a mentalidade de hoje eu queria ter? Porque hoje, graças a Deus, assim, fiz cura e libertação, eu me abri para pessoas que eu vi que eu estava chegando já no fundo do poço, e eu já casado, com 7, 8, 9 anos de casado. Só que, cara, eu vivi um alto e baixo que aquilo me fazia muito mal. Fazia muito mal para mim, fazia muito mal para minha família, e eu não conseguia ser constante, tipo, ficar um ano sem cair em algumas coisas ali que hoje eu não caio mais. Então, foi complicado para mim, foi muito difícil, até que quando eu cheguei quase no fundo do poço ali em 2019, aí eu procurei ajuda. Falei, ou eu procuro ajuda
exponho, porque a palavra de Deus assim. mesmo fala em Tiago, se eu não me engano, 5, 1:5, que fala: confessai os vossos pecados uns aos outros para serem curados. E eu naquele momento ali, eu falei, cara, se eu não falar, porque a gente tem muito eu tinha isso comigo, a ideia de que se eu pedir perdão para Deus é suficiente. Se eu ficar na minha e falar, não quero mais viver isso, perdão, sim, eu vou parar. E eu fiz isso por anos. Só que isso nunca curou os problemas que eu tinha, nunca, de fato... e aí essa palavra, ela vem muito forte no meu coração, porque ela é real, não é assim, você pedir perdão a Deus, beleza, ele vai te perdoar. Mas existe uma diferença entre ser perdoado e ser curado. E eu nunca fui curado nesse negócio. Então, quando eu comecei a expor isso, claro, para pessoas, pastores, na qual cuidavam de mim, e tinham cuidado de não expor isso para outras pessoas, enfim. Quando eu comecei a colocar isso para fora, e aí falar de quem eu era verdadeiramente, porque assim, o Instagram a gente só mostra quem a gente quer mostrar. Exatamente. A gente, quando tá no meio das pessoas, a gente só vai falar aquilo que vai agregar coisas boas pra gente. Só que naquele momento ali eu falei, se eu não começar a falar quem eu sou de fato, porque beleza, eu sou Souza, eu sou um jogador de futebol, eu tenho minha fé em Jesus, só que eu tenho problemas sérios, que se isso não for resolvido, vai acarretar problemas no meu casamento. E pode até terminar com o meu casamento. Eu já tinha uma família, já tinha filhos. E aí eu procurei ajuda, expus tudo, falei tudo que eu tinha passado, eu com minha família, taranã, taranã. E aí depois disso, em 2020 começou ali, já meio quase na virada do ano, e eu posso dizer que até hoje, graças a Deus, eu nunca mais caí nos mesmos problemas, eu nunca mais errei. Aí, ó, ela tá querendo ministrar. Isso que eu ia falar, né? A gente quase nunca vê homens falando sobre os malefícios da pornografia. Exatamente. Todas as vezes que eu vejo algum assunto, algum debate sobre isso, até mesmo no meio cristão, é sempre vindo de mulheres. E você é um cara influente, você é um cara que tem mais de 1 milhão de seguidores, você é um cara conhecido, passou por clubes enormes, e você tá aqui falando, né, de como isso pode fazer mal. Então, pode falar. Não, eu ia falar pra ele fazer isso, pra ele deixar o recado pra galera jovem aí. Quem não é mais jovem também, e que tá passando por isso. Eu queria complementar que isso me lembrou de uma história de uma amiga minha. Mais do que a Mayara falou que homens têm dificuldade de se abrir relações, mulheres também têm bastante dificuldade, até por conta da criação e tudo mais. Porque mulher não pode falar de sexo e tudo mais. Então, as mulheres se fecham muito em relação a isso. Eu lembro que uma amiga minha chegou pra mim e fez exatamente o que você fez. E esse é um ponto muito importante que você colocou aqui nessa mesa. É você confessar pra alguma pessoa que você confia, né, o seu pecado. E ela fez isso comigo. Olha, eu tenho problemas com pornografia. Eu quero que a partir de hoje você comece a me perguntar com certa regularidade como eu estou em relação a isso. Porque eu não quero ter que passar pela vergonha de chegar e falar pra você que eu caí de novo. E aí, ela melhorou em relação a isso. Então, deixa aí o seu recado. Não, como eu falei, eu não sei se está exatamente lá em Tiago 1:6, 1:5. E no final disso que eu falei, né, confessar os vossos pecados uns aos outros para serem curados, no final disso tudo diz, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então, assim, a gente crê que após você confessar e depois a gente orar junto, depois ter esse acompanhamento, de ter esse cuidado de que eu não quero mais errar esse mesmo erro, mas eu preciso de ajuda. Eu preciso que você me pergunte como é que eu tô. Isso é muito importante. Então, falando pra câmera, né? Eu sei que nós, homens, a gente tem essa dificuldade de expor quem nós somos. A mulher, normalmente, ela vai na ginecologista, ela indica, ela é maravilhosa. Homem tem esse problema. Homem, se for no urologista, nunca que ele vai falar pro outro, tipo, eu fui lá. Homem nem gosta de urologista. Vai no banheiro junto. Vai junto. O homem tem esse preconceito e essa dificuldade. Eu fui no urologista, ele é bom, vai lá. Ele fez um teste. Então, assim, a gente tem esse problema de se expor por nós sermos homens, por nós termos nossas honras e tal. Só que, infelizmente, eu falo assim, abertamente, hoje eu fiz pesquisas para isso, assim, não estou falando na igreja, não estou falando fora da igreja. Mais de 60% dos homens têm problema com pornografia e estão dentro das igrejas. Porque eu também tinha, então eu comecei a estudar e pesquisar isso. E aí eu vi a necessidade de toda a palavra que eu vou falar. Na Belém mesmo, já peguei 3 vezes, as pessoas me convidam para dar uma palavra e eu sempre toco nesse assunto, porque eu vejo que é muito pouco falado sobre isso, e isso tem acabado com casamentos, isso tem acabado com vidas, porque a pornografia hoje em dia, eu fui ver o vício da pornografia, ele está superando o vício de drogas no mundo.
E as pessoas consomem a pornografia como se fosse algo normal. Só que depois que elas se viciam naquilo, como eu falei, elas entram no casamento totalmente já Porque destruídas. entra no casamento achando que tudo aquilo É que ela normal. viu no vídeo... Idealiza uma mulher Expectativas perfeita. irreais. Idealiza coisas que ela vê ali e quer fazer com a sua família e tal. E que não é real. E que não Fora é... que é uma indústria muito maléfica para as Muito pessoas maléfica. que trabalham com Exatamente. isso. É uma indústria muito machista também. Sim. Inclusive, eu já vi também várias palestras em igrejas falando que o próprio ato da masturbação, o homem fazendo esse mesmo, né? É prejudicial para ele, porque quando ele casa e começa a fazer, né, praticar o ato sexual em si, é diferente e aquilo pode causar malefícios pra própria... Talvez seja um estímulo diferente que ele está Exatamente, o acostumado. estímulo é diferente, e aí... Eu não quero usar esse termo porque ele é um termo meio chulo, mas eu não tô conseguindo lembrar do termo correto. Mas enfim, mas aí não fica do jeito que ele quer, Sim, né? sim. Enfim. Gente, é muito isso prejudicial. É pouco falado. É muito prejudicial. Como eu falei, isso acaba acabando com o casamento que Deus criou, que Deus abençoou. E isso começa um exemplo. Eu mesmo comecei a trazer isso para dentro do meu casamento e daqui a pouco a minha esposa também estava participando da mesma coisa. Você traz consequências horríveis para dentro do casamento. E isso, a palavra de Deus fala que um abismo chama o outro. Isso não para aí. Você não começa com pornografia e termina com pornografia. Você começa com pornografia, você vai evoluindo, daqui a pouco você termina no adultério. Daqui a pouco você termina traindo a tua esposa ou traindo o teu marido. E isso, no final de tudo, acaba com o casamento. E aí, tudo começou lá atrás com um simples olhar, uma curtida. Com 11 anos de idade. Uma curtida numa foto que você achava inofensiva de uma menina com biquíni ou de coisas do tipo. Então, assim, eu como homem, como servo de Deus, eu falo, cara, todos vocês que têm problema, procurem ajuda. Porque se vocês não procurarem ajuda hoje, cara, para resolver esse pequeno problema, daqui a pouco vocês vão estar correndo atrás de ajuda para reatar o casamento ou restaurar o casamento de vocês, que vai estar totalmente quebrado. Porque isso é uma porta de entrada que as pessoas não têm noção da gravidade que é, mas que isso, de fato, tem acabado com inúmeros casamentos. E quando você procurou o pastor para contar o que estava passando, você ficou com receio por você justamente ser uma pessoa pública? Eu não fiquei com receio, porque assim, eu tava quase, como eu falei, no fundo do poço. Meu relacionamento com ela tava totalmente destruído. E assim, é tão engraçado isso que como a gente tava falando de exemplos e a gente vivia uma vida na qual as pessoas olhavam pra gente falando de Deus e tal, só que eles não tinham noção do que nós vivíamos, do que eu vivia no meu interior. Dessa coisa de você... Por você conhecer o Evangelho, por você ter o Espírito Santo. Quando eu errava, aquilo me matava, de eu ficar muito mal por dias e aquilo me prejudicava na minha performance dentro de campo, prejudicava no meu relacionamento até com ela. Então, cara, eu vivia muito mal. Era um remorso. Era um remorso e aquilo me matava. Então, quer dizer, não é nem um pouco legal viver com isso dentro de si. Então, estava prejudicando o nosso casamento e aí, quando eu fui expor... Eu já tava no fundo, assim, o nosso relacionamento já tava... Você nem pensou em nada, você falei, não, eu só quero... derramou tudo. Eu só quero melhorar, eu não quero mais viver... quando isso aconteceu? A gente tava na Arábia. Na Arábia. A gente tava na Arábia e aí a gente foi por telefone mesmo, porque eu precisava me expor, me abrir e tudo. E depois, quando eu vim pro Brasil logo em seguida, eu tive contato frente a frente, aí eu contei tudo. E aí, nisso aí, eu tive uma outra ministração, que foi doído para mim também. Quando eu comecei a contar... todos os meus podres, porque a gente tem vários podres, né? Todos nós temos. Os espinhos na carne. E a gente não joga pra fora, não admite, porque a gente tem medo da nossa reputação. Só que, como eu te falei, eu cheguei num momento que eu não tava nem mais aí pra minha reputação. Eu falei, cara, se eu não mudar, eu vou perder minha família. E aí, o que aconteceu? Eu falei tudo que tinha que falar, e aí eu fui ministrado assim, ó, tá bom, beleza. Glória a Deus, vamos orar, vamos estar juntos, vamos parar. Você sabe que isso te faz mal, paraná, mas... você precisa conversar com a sua esposa sobre tudo isso. Eu falei, o quê? De forma nenhuma. Conversar com ela no sentido do quê? De confessar todas as coisas que eu tinha feito de errado. Ela não sabia de muita coisa. Não. Você teve medo de que confessar pudesse acabar com o seu relacionamento de vez? Então, isso é outra coisa que eu conversei com o pastor Josué Gonçalves, na qual ele me direcionou para fazer uma cura e libertação com uma pessoa do grupo dele. E aí foi tão marcante o que ele me falou, que eu, depois daquilo ali, por mais medo que eu tivesse, eu falei, é isso, então. Era porque necessário. Eu cheguei pra ele e falei, tá, pastor, mas, cara, como é que eu vou falar pra minha esposa essas coisas? Como é que eu vou confessar? Ele falou, cara, existe um tempo pra tudo.
Mas você tem que entender que o mais importante é você estar bem com Deus. E assim, você está com medo do seu casamento acabar se você falar. Só que, biblicamente, o seu casamento já está acabado. Falei, como assim? Falei, você já quebrou a aliança que você tinha com sua esposa. Já foi embora, você não tem mais aliança com ela. Então, o que você precisa fazer agora é restaurar a aliança que você tem com ela. Então, assim, se você quiser continuar com o casamento quebrado do jeito que você tá, você esconde, fica na tua e vai vivendo, só que vai viver esse ciclo de fica firme, daqui a pouco você cai. Então, você tem que confessar, e isso, independentemente do que ela vai achar ou não, você vai estar livre. Eu falei, caraca, então é isso. Aí eu chorei, fiquei na minha, fiquei vários dias pensando e tal. E aí, eu aproveitei uma vez que ela tava vindo de avião pra cá, que eram, tipo, 12 horas de voo. E aí... Te pegou na fadiga. E eram a esposa dele tá bem aqui. Eram 12 horas de voo. E aí eu falei, gente, eu sei que lá na executiva eles conseguem Wi-Fi. E aí eu falei, cara, eu não vou conseguir chegar frente a frente aqui, pum. Então já vou amaciando e falando pra quando ela chegar aqui, aí a gente termina. Aí foram quase 12 horas de... E é engraçado que no áudio do avião, você não pode falar mais de 1 minuto, porque não roda no áudio. E aí eu tinha que ficar mandando mensagem de 1 minuto. Eu mandei mais de 5 Um podcast exaço e tal, de 12 horas. Mas aquilo foi libertador, tanto pra mim quanto pra ela. Cara, então mudou a nossa vida por completo. E aí, assim, eu tenho alguns amigos, que a gente não vai ficar falando nome, que a gente ministra a vida deles. Não, por favor. E eles vêm até, por eles saberem um pouco da minha história, eles confessam e querem ajuda, e a gente ajuda, ministra. E eu sempre falo pra eles, cara, olha só, fulana de tal não tem o mesmo entendimento que minha esposa tinha. Minha esposa sempre foi cristã, sempre foi da igreja. Então, assim, existem momentos e existem situações para todas as coisas. Então, assim, não é que você tem a mesma necessidade que eu tenho, até porque eu tô no altar o tempo todo, entendeu? Eu prego o evangelho, eu tento transformar vidas. Então, para mim, a parada é muito mais embaixo. Uma responsabilidade. Muito mais. E eu sei que o inimigo, de alguma forma, ele sempre vai tentar ali pegar num calo na qual, assim, não, você tá escondendo coisa, como é que você tá no altar? Então ele vai sempre tentar acusar de alguma forma. Então, pra limpar tudo, eu fui assim, agora você, existe um processo. Tem que ter sabedoria até pra saber o momento de falar. O momento de falar, você tem que acompanhar, ter acompanhamento dos seus pastores, ou que seja da gente, de conversar, de enfim, ministrar, para que quando o coração da pessoa estiver preparado, você vai ali. Porque, querendo ou não, isso de uma forma... As pessoas podem não entender... Um exemplo, uma esposa que foi traída. Ela pode não entender a traição, mas só que ela tem que entender que, cara, o marido dela tá sendo sincero com ela e tá querendo mudança, entendeu? De tipo assim, eu quero mudar. Eu não quero mais viver essa vida. Eu tô te... Se ele chegou ao ponto de confessar, porque ele... Sabe, eu quero mudar. Não consigo mais carregar isso dentro de mim. Eu quero viver uma vida... Então, assim, eu sei que existe um tempo pra tudo. A pessoa vai sentir... Enfim, um número de sentimentos, a mulher vai ter raiva. Mas isso tudo é um tempo e é um processo, vai passar. Porque se ama de verdade. Porque amor, como a gente sempre fala, não é uma... É uma decisão, assim, cara, não é um sentimento. E se a pessoa decide amar, cara, tem que perdoar. Esse negócio de divórcio... isso aí foi coisa que o Satanás inventou pra... Tipo assim... A Bíblia mesmo fala sobre divórcio. E a carta de divórcio, Deus vai falar... Jesus vai falar no final que... Tá bom, vou te dar o divórcio por causa da dureza do teu coração. Então, Jesus não quer... Não é de Deus. É claro que a gente aqui tá falando casos diferentes de abuso, de agressão. Não tem nada a ver. São outros casos. São outros casos. Se você tá passando por isso, nosso conselho é que você fuja disso o mais rápido possível. Procure ajuda, com certeza. A gente não tá falando de outro tipo isso. de caso. Mas, assim, eu queria muito ouvir da sua esposa... Agora eu tô arrependida de não ter falado pra ela vir participar. Sério, porque eu queria muito saber... Vou até botar meu óculos porque eu não enxergo. Aquela tá bem ali. Ela tá ali, mas eu tô vendo só um borrão. Mas eu queria muito saber... Eu não sei se o microfone daqui pega se ela falar dali. Eu queria muito... Eu dou meu lugar pra ela. Mas eu não sei se ela eu posso levar o meu pra lá. Ela tem um medo, assim, de... Na verdade, o que eu queria saber... A rede nacional... Não, você não precisa aparecer, você falou que tem vergonha. Eu só queria saber ali, como foi a sua reação quando ele começou a te confessar tudo isso. Vem pro microfone. Chega Você chega só um pouquinho pra frente. A esposa dele tá ali, gente, ela não gosta muito de aparecer, enfim. Ai, gente, também não tem muita vontade, né? Ele também ouviu algumas coisinhas também. Ele teve que me perdoar. Também bastante. Você precisou confessar alguma coisa pra ele também? Sim, também. Porque, como ele falou, isso influencia no casamento, né? Então, tanto eu quanto ele estávamos errados.
Ele também teve que passar esse mesmo processo que eu passei. Mas também ele, como cristão, ele também teve que perdoar. E como é que foi que você ouvia as coisas que ele fazia? Como é que você Então, recebeu isso? é que o de nível primeira? era maior, né? Porque a gente tem... Pra Deus, tudo é pecado, né? Pra gente é pecadinho e pecadão. Mas pra Deus, no fim das contas, é tudo pecado, né? E eu também estava errada. Muito por conta da influência dele, né? Porque a gente começa... Ele agiu e eu reagi. Então, isso também é ruim. Mas, assim, a gente aprendeu. Ele perdoou, eu perdoei, e a gente foi um ajudando o outro, entendeu? E assim, porque não tem pra onde fugir. Pra onde irei se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Não tinha pra onde fugir. Eu não servia mais pro mundo e ele também não. Então, a gente falou, vamos Os dois com errados, os a nossos gente vai. podres, vamos se limpando. E, graças a Deus, hoje a gente tá bem, né, amor? Graças a Deus. Assim, ela não costuma falar muito, ela fica na dela e eu falo por ela. Só que um exemplo, esse tipo de coisa a gente nunca abriu pra ninguém, ainda mais em podcast rede nacional. É porque é um assunto tão É sensível, tão sensível e íntimo. delicado. Mas, cara, eu não Importante. sei, Deus vai conduzindo a gente. Às vezes a gente sente a necessidade de falar, e a gente não entende por quê, mas existem pessoas que estão do outro lado, que vão ouvir essa mensagem, que de repente estão passando pelo mesmo problema. E aí elas não têm por onde fugir. Hoje mesmo a gente recebeu, ela sabe, um áudio de um amigo que tá passando por uma situação muito complicada no casamento. E aí até eu falei para eles, olha, nós nos dispomos para de repente ajudar essa pessoa. Porque a gente já passou por isso, a gente já teve a nossa experiência dessa forma e nós superamos, em Deus, nós superamos. E a gente não vai sair abrindo nossa vida para todo mundo, que não tem Claro. necessidade. Mas, como eu falei, aqui a gente está expondo um pouco. Eu mesmo, eu por anos tive esse problema. Só que isso era horrível para mim. Porque, como eu falei, cara, eu sempre fui menino, eu fui criado na igreja. Então aquilo me incomodava demais. E eu toda semana, às vezes, falava, O tinha Espírito célula. Santo, né, falando, cara, E, tu cara, eu pertence- ficava tudo pertence muito a você. mal. E aí ficava muito mal. Por isso, ficava muito mal também por estar enganando ela de alguma forma. E tudo iniciou com essa questão da pornografia. Como eu te falei, mas isso não termina na pornografia. Isso vai ganhando. Vai E se gerando, a vai gente dando não consequências. procura ajuda quando a gente está no início, como eu falei anteriormente, a gente vai procurar ajuda para, de repente, restaurar um casamento que acabou, de fato. E Souza, eu sempre até já falei isso aqui no podcast uma vez, eu sempre falo isso para os meus amigos, que uma ferida fechada nas mãos de Deus vira ministério. E hoje você e a sua esposa têm a oportunidade de curar pessoas que passam pela mesma coisa. Eu gostaria de saber mais como é essa rotina de vocês de cuidar de outras pessoas, essa rotina de você também, a sua rotina de ministrar em igrejas, como que é Mas, esse ministério? Só um instantinho antes. Só porque eu queria saber como foi esse processo de restauração do casamento de vocês, antes de entrar Tá nessa bem, tá parte. Pode ser? Pode Fala ser. pra gente, então, como é que foi essa parte de vocês conseguirem restaurar o casamento de vocês. Vocês têm uma família linda, são 4 filhos São 4 lindos. filhos, quase um time de futebol. Sim, foi lindo porque, assim, como eu falei, foi muito difícil para ela, primeiro, mas já era muito difícil para mim conviver com isso. Porque, como eu falei, eu sempre tentava ser o mais exemplo possível e eu, quando eu falhava, eu ficava muito mal, mas eu não conseguia superar isso. Eram ciclos. Um exemplo, eu vou dar detalhes de ciclos, tipo assim, a gente sempre fica em pré-temporadas. Eu não sei se vocês conhecem o que é isso, mas toda vez que a gente se representa nos clubes, a gente viaja, fica um mês fora com um clube em outro país e a gente fica longe da nossa família nesse tempo. Então, nesse tempo era assim, eu ia com o maior gás, tipo assim, não, vou ficar firme e tal. Passava a primeira semana, eu tava ali firme, a gente falando, daqui a pouco... bastava eu ver um vídeo, sequer, de relance, aquilo parecia que ativava Voltava o gatilho e eu não conseguia mais parar de ver. Aí eu me entregava ali sozinho, sem Depois da esposa. confissão, isso? Não, antes. Aham. E aí eu me entregava à pornografia de fato, me jogava. Isso foi assim. Aí quando eu voltava pra casa, depois de um mês, eu pedia perdão a Deus e falava, nunca mais fazer isso. E ficava firme, e acabou. Vivia minha vida, a gente tinha as reuniões, e Deus usava porque Deus tem misericórdia, e paraná, paraná. Mas, cara, quando passava 6 ou 7 meses que tivesse que ter outra coisa, eu caía de novo no mesmo problema, depois de um mês, de um tempo. Só que eu nunca tive coragem de chegar pra ela e falar. E isso gerou o quê? Como eu falei, um abismo vai chamando o outro. Chegou, foi aumentando, até que, de fato, chegou a vias de fato. E aí, uma traição. Aí, daqui a pouco, o que acontece? Eu trouxe pro nosso casamento coisas totalmente que não deveria trazer para 2 pessoas que se conheciam na igreja, que casou na igreja, que, enfim, fazia as reuniões. E aí eu fui trazendo isso para dentro do casamento, chegou uma hora que influenciou a vida dela também. Porque ninguém vai aguentar ficar ouvindo, vendo,
certas coisas, Sem e por fazer mais que eu nada. não falasse, ela sentia. Porque, um exemplo, os caras que acham que são machões aí, que fazem as paradas... Cara, mulher não é boba, mulher sente, a mulher pega Tem coisas. intuição. A mulher tem intuição. Espírito e tem o Santo Espírito revela. Santo também que revela, porque a mulher de Deus, então, né? Então, assim, a gente acha que tá abafando, tá fazendo... Vários jogadores eu conheço, inúmeros deles. E isso, infelizmente, é uma realidade dentro do futebol. Na música, mas no futebol é real. E eu convivi com inúmeros deles, vendo aquelas influências de ouvindo coisas o tempo todo. Você vai tomar café, vai almoçar, vai jantar junto ali. E tá os caras falando só de mulher. E pegou, que fez, não sei o quê. Paraná. E por mais que a gente quisesse ficar santo, chegava uma hora que aquilo deixava entrar no coração e no momento de fraqueza nossa a gente dava vazão. Caía. E aí, isso foi trazendo dentro do nosso casamento coisas ruins. Até que no dia, ela também não aguentou e cometeu um erro contra mim. E aí, o que aconteceu? No dia que ela veio confessar também pra mim que eu confessei, e ela confessou pra mim as coisas, aí ali a gente toma um choque de realidade na nossa vida. Fala, caraca, tipo assim, o culpado fui eu trouxe isso tudo pra dentro do meu relacionamento e agora, infelizmente, ela também errou contra mim e agora? Ela me perdoou. E aí, como é que a gente faz? Eu vou embora? Não existia essa opção de ir embora. Não existia essa opção de terminar. O que existiu foi, então vamos restaurar o nosso casamento. Então vamos, tipo assim, procurar ajuda. E aí a gente foi restaurando. E hoje, assim, o que a gente fez? Colocou o Instagram. Hoje a gente não tem mais. Ela tem o dela, tem o meu. Mas no início, a gente colocou o Instagram junto. Ela tinha a senha dela, o celular, ela já tem minha senha, que é de praxe, e eu a dela, não tem... Então a gente começou a colocar essas barreiras entre nós. Vocês começaram a botar limite. Em volta de nós. Para que a gente não pudesse, de forma nenhuma... Pra que não desse brecha nenhuma. Brecha né? nenhuma, ser o mais claro possível. E aí o que aconteceu? Aquela desconfiança toda que havia, aí, pô, hoje ela não tem mais. Hoje eu falo com as pessoas para chamar para reunião, não sei o quê. E aí já não tem mais aquela neurose que ela tinha naquela época. Ou seja, agora é um casamento maduro. Maduro, restaurado, mas óbvio. Eu me preocupo muito. Nas cercas que eu criei, eu não posso deixar de forma nenhuma essas Continuar cercas, vigiando, né? Tem que vigiar o tempo todo. A gente como casal, a gente conversa. A gente como casal, a gente não dá brecha pra esse tipo de coisa pra não deixar o inimigo entrar. E isso serve pra qualquer área da nossa vida, pra Exatamente. qualquer pecado que a gente cometa, né? Saber qual é o nosso escape, saber qual vai ser a nossa barreira, o nosso limite, né? E prevenir para que não aconteça E é tão novamente. tão lindo. Falar sobre isso é um pouco difícil. É a primeira vez, né, amor, que eu tô expondo isso aqui em podcast. Porque normalmente a gente, quando conversa pessoalmente com pessoas que precisam ouvir. E é tão lindo porque, assim, como você falou, sobre como que é isso hoje. E a gente ainda não começou a exercer de fato isso. A gente faz esporadicamente com pessoas... mais eu até do que ela, porque ela ainda tem essa resistência de falar sobre isso. Mas eu creio muito que, cara, Deus não joga nada fora, né? Ele vai usar, com certeza, coisas que nós passamos, Vai virar seu vivemos, ministério também. para virar Testemunho. algo na qual eu sei que essas pessoas que estão me vendo agora, milhares delas, estão passando pelo mesmo problema que eu. Com pornografia, que já me passou, com pornografia. De repente, você traiu seu esposo, seu marido. Você tá vivendo isso, só que você não tem... coragem, você não tem... Cara, mas eu vou te falar, é libertador. Se você tiver a oportunidade de resolver esse problema, resolva o quanto antes possível, para que você viva aquilo que Deus quer que você viva. Porque enquanto você viver aquilo que você acha que você deve viver, escondendo, mentindo, nunca no teu ministério ou na tua vida você vai conseguir deslanchar. E hoje eu vejo, por exemplo, a gente começou reuniões lá em casa toda terça-feira desde que a gente veio. Cara, já dá 50 pessoas. Num condomínio onde a gente se propôs no coração de condomínio de milionários. A gente tá ali, a gente não é nada. Então, condomínio de pessoas que têm muito dinheiro, mas umas 4 ou 5 pessoas que já foram na reunião do condomínio e se expuseram, porque outras ainda não, disseram assim, eu não consigo dormir. Como assim? Ah, não, porque eu tomo remédio, mas não consigo dormir. Passa a noite toda acordando. E aí a outra vai e fala que tem problema com isso. A outra tinha depressão, eu tenho depressão, já quis me matar 2 ou 3 vezes. Então, assim, quando a gente propôs fazer aquilo ali, foi justamente por isso. Porque, assim, ninguém prega para esse povo. E esse povo tem preconceito contra a igreja, pastor. Sim.
Talvez porque, são muito poderosos, são muito ricos. Sabe? Será que vão ouvir? Não Será que querem saber. Eles não É, querem dinheiro saber de resolve. Jesus. Porque assim, pra que eu vou ficar buscando uma coisa se o meu dinheiro, de repente, compra Paga um certas coisas? psicólogo, paga, Sabe? não Então, sei. assim, e eles vivem nesse mundo e ninguém... É um mundo meio que intocável, porque as pessoas que devem estar ao redor deles e conhecem o evangelho têm medo de falar, porque o que meu patrão... Porque normalmente são empregados. O que meu patrão vai falar, sabe? E então, quando a gente criou aquilo ali, o intuito era realmente esse, cara. Esse pessoal tem dinheiro, mas eles não conseguem dormir. Eles têm dinheiro, Mas não mas tem eles Jesus. não têm Jesus. Então, não tem nada, não adianta. A outra lá tá em depressão ainda. Sabe, são coisas que nós falamos assim, então agora a gente vai começar a fazer esse trabalho aqui e vai ser uma porta de entrada para eles. Porque ao eles entrarem aqui, ver como funciona, ver o que Deus faz na vida das pessoas, ver o nosso testemunho, ver o ambiente que tem aqui... Aí eles vão daqui a pouco falar, eu quero ir numa igreja, me manda numa igreja, aí a gente vai e encaminha. Ó, vai na igreja, vai sim e tal. Vai crescendo. Vocês tinham até falado, né, também nos bastidores, sobre o projeto que você tem, né? Fala um Isso, pouquinho eu desse tenho- projeto eu tenho- pra eu gente. Monjolos. Tem um projeto lá no meu coração de fazer lá no bairro que eu nasci, que foi São Monjolos, Gonçalo. em São Gonçalo, no município aqui do Rio, que é gigante. E longe daqui. E longe. A gente tem que atravessar A a Tamires ponte. é de lá, gente. Vocês não têm noção de como ela Atravessar sofre. a ponte. Às vezes eu chego no trabalho, eu peguei muito trânsito hoje. 3 E horas pra choro. chegar. É difícil, não é mole não. E aí, eu tenho o desejo de fazer um instituto lá, que é para poder dar oportunidade para os meninos lá de jogar no futebol, as meninas, de repente, de um vôlei. Então, a gente está adquirindo um terreno lá para fazer esse instituto que vai dar toda essa estrutura para esses meninos que eu não tive a oportunidade de ter, né? E hoje, infelizmente, você sabe como São Gonçalo tá... Infelizmente, o tráfico tomou conta. E no meu Sim. bairro mesmo, minha mãe mesmo, muitas das vezes não gosta que eu vá para lá. E eu creio que esse instituto vai ser uma válvula de escape. Porque nem os próprios traficantes querem que os filhos deles sejam traficantes. Sim. Então, eles querem um caminho, mas não tem. Então, eu creio que esse projeto é de Deus. E no momento certo ele vai sair para tirar esses meninos da rua e, de repente, ver talento. Tem inúmeros talentos ali. Falecido Thales, que jogava no Vasco, que era ali do meu bairro, Rafael Carioca. Então, em São Gonçalo, se você for ver o Vinícius Júnior, tem inúmeros jogadores que saem dali. Mas nem todos têm oportunidade, de repente, e alguém para ajudar. E eu vou ser essa mão ali para ajudar essa galera. E juntamente com essa galera, a gente vai ter uma igreja. Porque eu quero trabalhar nessas duas áreas, tanto na espiritual quanto ali no esporte, para dar a oportunidade deles jogarem e ser alguém na vida. E juntamente com a igreja, vai ter uma área social da igreja que é o que, de repente, mais alegra meu coração de fazer. Porque eu moro ali, eu sei da necessidade do povo e sei que ali existem pessoas, de repente, em uma casa que moram 5 e nenhum deles trabalham. Então, como é que eles vão ter alimento? Como é que eles vão se ter... sustentar? Sabe? Eu sei que isso de repente, é uma obrigação do governo que deveria fazer, mas a gente crê que a igreja ela se coloca nesse lugar, social. né? Então a gente quer que a igreja ali faça esse senso de ir nas casas, perguntar quem trabalha, quem não trabalha, para quê? Para que a igreja sirva também, não só ao lado espiritual, mas dê uma cesta básica para essas pessoas. E aí, de alguma forma, vai trazê-las para perto, vai trazê-las para a igreja e ali a gente vai falar do amor de Jesus. Eu tenho o desejo de levar a mentalidade que a gente tem aqui da Barra e das igrejas que eu frequentei e frequento para lá, porque querendo ou não, lá ainda eu conheço inúmeras igrejas que eu frequentei, os pastores são mais velhos, aquela entendimento um pouco mais antigo, então eles não dão tanta ênfase ou não tem tanta estrutura para jovens, e meus amigos são tudo na rua, a maioria deles estão fora da igreja, e enfim, porque não tem esse foco nos jovens, não tem uma palavra direcionada, não tem uma atividade direcionada, então tudo isso que a gente ver aqui, eu falei, não, quero aplicar lá. Eu tenho pessoas lá na qual já se dispuseram, amigos meus, da minha idade, até o mais velho um pouco, já são pastores, que se dispuseram tanto a cuidar da área do esporte, quanto essa área também do ministério. Área espiritual. E aí eu falei, cara, é com vocês, a gente só vai poder dar ali a ferramenta para vocês trabalharem aí, e eu vou estar aqui por trás também, sempre dando uma palavra para esses meninos, que vai ser querendo ou não, ali para eles, eu vou ser um exemplo de alguém que superou, saiu dali Sim, e uma viajou o mundo, referência. ganhou o mundo, chegou à seleção brasileira.
Então eu vou ser sempre essa referência e vou colocar ali pessoas para poder E o dar isso. esporte e a fé, eles dois aliados têm uma capacidade incrível para tirar alguém desse mundo do tráfico. Eu já participei de alguns projetos sociais em São Gonçalo, inclusive um que acontece no Salgueiro, que é um lugar muito violento. É até difícil de É uma entrar lá. comunidade, É uma né? comunidade. Pra quem não é do Rio. É uma comunidade, às vezes até um medo assim, de entrar lá, mas a gente às vezes vai lá aos sábados. E a gente faz esse projeto com crianças em relação a esporte e também com escolinha bíblica, dá brinquedos e tudo mais. E é diferenciado você ver o olhar daquelas crianças. A gente também dá almoço, muitas delas estão com fome, às vezes roupa. E é um carinho que elas dão de volta, sabe? Que é impagável. Então, esse projeto, eu tenho certeza que está nascendo do coração de Deus e eu torço muito para que alcance muitas vidas. Amém, eu tenho certeza. Eu acho muito incrível também que, assim, eu acho que até quem não acompanha futebol consegue perceber jogadores, enfim, de vários clubes e que sempre tem alguma relação com fé, né? Tipo, entra no campo agradecendo a Deus, que de uma forma ou outra tem um conhecimento ali, né? E a gente já tinha falado... uma vez eu entrevistei o pastor Ricardo, que jogou no Santos. Ele falou que tinha célula dentro do Ricardo Oliveira, né? Pastor Ricardo Oliveira. Cara, que homem incrível. Que benção foi conversar com ele. Ele falando que tinha célula, né, dentro do clube, que eles conseguiam conversar, enfim. E aí, eu também queria saber de você sobre essa questão de células dentro dos clubes, né, pelos quais você passou, enfim. E como é que era os outros jogadores que não são declaradamente cristãos, enfim, como é que eles... Se eles participavam, como é que era a aceitação dessa questão? Olha, a gente, no Brasil, como eu te falei, por causa da cultura brasileira, a maioria das pessoas conhecem Jesus, de alguma forma. Ouviram falar, pelo menos. E no futebol, mais do que nunca, a gente precisa muito de ter um apoio. De ter um apoio espiritual, de poder orar nos momentos. Porque a gente passa por tanta coisa. As pessoas não têm noção do que o jogador de futebol passa. A mente do jogador de ganhar, perder. é muito complicada. Porque, assim, você é um ídolo hoje, amanhã você é um lixo. As pessoas te exaltam e te matam. E isso, para a mente do ser humano, é horrível. E se você não tiver a quem se apoiar, se você não tiver uma estrutura espiritual para aguentar ali aquela pressão, você desfalece. Você se torna cada vez pior na sua profissão. Você se deixa levar pelas críticas, você se deixa levar... Porque não é um ou dois que dizem assim, você não joga nada, vai embora daqui, você é ruim. São milhares. Hoje em dia, se você vai mal num jogo, o time perde... As redes sociais, então... Cara, os caras enchem a rede social, mais de 2, 3 mil comentários dizendo que você é horrível. Então, você vendo aquilo tudo, se você não tiver uma estrutura para você saber quem você é de fato, em Deus, você não é. Aquilo ali é um momento, você jogou mal. Mas você não é aquilo. Você é filho de Deus e você é um cara vencedor. Sua história não se resume Não se resume. Então, a maioria das pessoas acabam pegando esse lado somente da crítica e não tem estrutura. Por que a fé entra aí? Porque é um lugar onde você consegue ali chorar diante de Deus nas reuniões. Você consegue expor ali, colocar o teu coração pra fora e ter fé. Porque a gente, como jogador, nosso calendário às vezes é muito... Eu tô aqui hoje, mas é porque eu tô ainda sem clube para assinar com o clube. Mas quando você começa nessa correria, às vezes você não tem tempo de ir a uma igreja. Os nossos jogos são domingo. Normalmente tem culto domingo, às vezes meio de semana no dia do culto. Então, as reuniões servem muito para que os jogadores ali tenham essa conexão com Deus. Isso também é muito importante, porque, como eu te falei, o mundo do futebol, infelizmente, é um mundo muito corrupto. É um mundo de muitas oportunidades. É um mundo que você não tem estrutura para receber o que você acaba recebendo do nada, assim. Porque você vem de família humilde, não cresce tem nada. rápido, Daqui a pouco você fez um gol e estourou. Acabou, todo mundo te conhece na rua e eles já renovam o teu contrato e você começa a ganhar um dinheiro que você nunca teve estrutura para ganhar. Então, aí o que vem com isso? Vem oportunidades de você, de repente, ter um carro melhor, mas não é a hora de ter. De repente, vem uma menina que você nunca te quis, vai te querer, e aparece outros. Então, você, sem estrutura para lidar com tudo isso, você acaba se perdendo. E aí, a reunião, a gente tenta sempre alertar sobre essas coisas, mas a gente, como eu falei, é muito difícil, porque
quando vem as oportunidades, cara, se você não tiver firmado em Deus, você Chama se perde. atenção, né, cara? Você imagina, você com 15, 16 anos começar a ganhar muito dinheiro, 18 anos já ganha rios de dinheiro sendo chamado pra jogar na Europa, enfim. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? E como é que era pra você na época que você começou a jogar em times principais, enfim, coisas desse tipo? Você tinha alguns cuidados em relação a isso pra não deixar a fama, o dinheiro subir muito a sua cabeça? Não digo nem só pelo fato de você ser cristão, mas pra não perder a sua humildade, nada do tipo. Uma das minhas orações que eu sempre faço até hoje, não é nem que eu comecei, foi que Deus nunca permitisse que eu perdesse a essência de quem eu era, né? Da onde eu vim. E graças a Deus até hoje, as pessoas que me conhecem desde que eu comecei até hoje ainda falam, pô, Deus foi tão bom com você, não é que você continua a mesma pessoa, você mudou, você ainda é mais, tem um coração mais generoso, é mais bondoso. E isso é um cuidado que eu tinha, para não deixar com que tudo aquilo subisse ao meu coração. E assim, para mim também, foi muito importante eu casar com a minha esposa cedo, ter esse Vocês tinham compromisso. quantos anos quando vocês casaram? Eu tinha 21. São 13 anos de casamento. 13 anos de casamento. Então, foi muito importante porque eu costumo dizer, o jogador que ele não é casado, a probabilidade dele de se firmar no sucesso é muito baixa. São muitas mulheres Muito assediando. baixa, muito baixa. A gente tem inúmeros exemplos, eu não vou ficar citando o nome dos jogadores, mas vocês já devem vir números na mente de vocês aí, de que não tem família e, cara, o cara tinha potencial para ser uma bomba e acaba sendo, infelizmente, uma decepção ao olhar de muita gente, porque sem família é muito complicado. Você, quando tem muitos amigos... né? Porque os amigos em volta, cara, eles não estão nem aí. Eles querem usufruir daquilo que você tem. Ninguém tem a oportunidade de te falar a verdade. E não é nem oportunidade, coragem de te falar a verdade, porque eles estão ali sugando aquilo que você tem. Se você começar a falar a verdade pra pessoa, ela vai, não quero mais... Então, assim, a esposa não. Ela fala a verdade na tua cara, ela fala que você tá isso, você tá aquilo outro... E você automaticamente começa, por mais que eu não sou assim, tô assim, mas começa a pensar depois no seu íntimo e falar, realmente, preciso melhorar aqui. Só que os amigos não falam. Então, cara, os jogadores, eles essencialmente, ao meu ver, não com qualquer pessoa, não de qualquer forma, mas o casamento é muito importante para você ter um compromisso de acabar o treino, eu vou para casa, acabou não sei o quê, porque tem alguém me esperando em casa, eu tenho um compromisso. Os meus filhos, Isso, né? então assim, quando você tá sozinho, eu faço o que eu quero da minha vida. E você tem uma família tão bonita. Gente, eu sou muito suspeita pra falar, porque famílias com muitos filhos Ela é louca pra ser mãe. Eu acho muito, muito lindo mesmo a sua família, né? E você tem 4 meninos. 4 meninos. 4 meninos. E eles jogam futebol. Homens. Não, 4 não, eles 5 jogam homens, futebol. Jogam futebol e eu tô investindo. Os dois né? mais velhos jogam futebol, né? Os 2 mais velhos. Mas o terceiro também já começou a chutar a bola. Cara, vai tudo no mesmo caçula caminho. ainda não dá porque é muito pequeno. Tem 10 meses o caçula. Oh, meu Deus. Ainda não dá. Mas quando der, vai. E assim, eu não obrigo, mas eu incentivo. Eles gostam, até porque eu creio que o esporte é muito bom, benéfico pra vida, independente de ser ou não jogador. Mas eu vejo que, cara, os meninos têm talento. E assim, Os 4 são vascaínos? Não, infelizmente não. Qual é o seu time? Ela não tem. Ai, que bonitinho. Mas o meu mais velho, o Nicolas, de 9 anos, ele virou flamenguista. Sério? E aí, O assim, pai eu vascaíno, já gente. chantageei ele, falando assim, olha só, vai eu, Danilo, Josué e Não vai ganhar mesada. pro São Januário, a gente vai torcer tudo junto, você vai ficar em casa, cara. Eu não vou te levar, você vai... E ele não quer. Tô nem aí, eu vou pro jogo do Flamengo. Mas é ele que tá na escolinha do Flamengo? É ele que tá na escolinha do então, Flamengo. ai, Não, mas não é, ele coisas. tá na escolinha porque ele é Flamengo. Ah, é? Ele que escolheu? Ele escolheu e também é mais você sabe próximo de de onde casa. veio isso? Porque teve alguma pessoa influenciando? Meu tio, ele foi usado por Satanás. Tá explicado. Pra fazer isso com o meu filho. Porque, assim, ele criou quase uma confusão na família. Porque eu fiquei triste, cara. Meu filho... Imagino, Não, mas cara. triste de verdade. De chegar assim, Ficou com teve um raiva jogo. dele. Teve um jogo contra o Fluminense, agora no Engenhão, que aí eu tava com o ingresso pra eu, ele e Danilo, os 2 mais velhos. Aí chegou, ele foi. Não quero ir não, pai, não sei o que. Eu falei, não quer ir, cara, vamos com o papai. Não, pai, não quero ir, não sei o que. Eu falei, cara, quando não tem jogo do Flamengo, você pode torcer pro Vasco, que é o time do papai. Aí, quase na hora de... Não vou. Aí eu falei, tá. Aí eu falei, Danilo, então não vai não. Vai eu, sua mãe, não sei quem. Aí, na hora de ir pro jogo, ele chegou e falou, não, quero ir, pai, quero ir. Eu falei, sério, quer ir e tal? Mas eu vou ficar na torcida do Fluminense.
Então, quer dizer, ele não só virou Flamengo, como ele quer ser anti-Vasco. Que é antes. Aí eu falei, o Flamenguista meu filho, torcendo de pro onde você Vasco tirou não isso, existe. cara? Não, mas agora ele tá mudando. Nos últimos 3 jogos do Vasco, ele tá lá comigo. Ontem ele até botou a camisa, ficou lá comigo torcendo bola. Ele tá balançado. Tá. Eu creio que Deus vai mudar o coração dele. Gente, ele vai se converter. O meu marido, ele é tricolor, assim, ele é muito tricolor. Muito, 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 muito tricolor. E aí, a gente fez um acordo. Eu sou flamenguista, né? A gente fez um acordo. Por quê? A gente não tem filhos ainda, mas a gente já conversa sobre. Quais nomes você gosta e tal. E aí, todo nome que eu gosto, ele não gosta. Todo nome que ele gosta, eu não gosto. Aí eu falei pra ele, Matheus, vamos fazer um acordo. Você deixa eu escolher os nomes e eu deixo todos os filhos que a gente tiver serem tricolores. Não é um bom acordo? Ótimo. Porque nome não vai mudar, time pode mudar. A estratégia da Não garota. é? Não é, gente? Mas vai muito do momento. Por exemplo, meu tio pegou ele nessa época que o Flamengo tava ganhando tudo. Então a gente vinha de férias pra cá e meu tio dava as coisas pra 2019. ele. Aquela empolgação. Dava roupa e negócio de Gabigol e ele ia. Aí, beleza. Ele ficou nessa época o Flamengo, o Vasco tava mal. E aí, enfim, foi se bandeando. A família toda do meu namorado também é tricolor, inclusive ele. Eu chego lá na casa dele, né? Tem caneca do Fluminense. Gente, olha. Inclusive, agora a Libertadores foi complicada, porque queria agradar o meu sogro, né? Meu sogro quis que eu fosse assistir o jogo com eles e tal. E é aquela coisa, eu fiquei pensando, se eu torcer contra ou se eu torcer a favor. Aí quando o Fluminense fazia o gol, qual era a minha reação? Eu não sabia qual era. Não, é engraçado que o Nicolas, agora a gente tava em Búzios, passamos 3 dias lá. E aí, no hotel, tinha muita gente. A gente parou pra ver o jogo. E cada forma que ele tava torcendo pro Fluminense... Torcendo pro Fluminense, saía gol, tirava a camisa, balançava. Aí eu falei, gente, esse menino é muito estranho. Mas aí é porque não quer que a argentino vença, né, gente? Ele nem tem essa mentalidade. Ele tava... Mas é por quê? Porque o Fluminense, ele gosta do Marcelo. Um exemplo, o Cano mora lá no condomínio, ele joga com o filho do Cano na quadra. O Lorenzo? Do Isso, L. do Lorenzo. Aí ele gosta do Fluminense também por causa do Cano e do Marcelo que tá lá, então ele torce. Então ele tá torcendo pra todo mundo. Por isso que eu acho que ainda existe solução. Eu penso isso, se o Flamengo não tá jogando, por que não torcer pro meu namorado? É porque você não gosta de futebol. Isso deveria ser uma mentalidade nacional, mas é difícil. Não, ela quer que o marido dela fique triste. Porque Não é que eu quero que o Matheus fique triste. Mas, por exemplo, eu sempre gostei muito do Marcelo. Sempre gostava muito, muito, muito do Marcelo. Quando o Marcelo veio pro Fluminense, eu fiquei muito feliz porque ele tava vindo pro Brasil. E eu pensando, caraca, eu vou poder ver o Marcelo. E eu confesso, eu fui na apresentação do Marcelo no Maracanã, mas porque eu queria ver o Marcelo. Não queria comemorar nada, não, né? Gente, sério, eu sou apaixonada pelo Marcelo. Eu amo o Marcelo. Mas é só isso também, entendeu? Mas em compensação, assim, tem aqueles jogadores também que eu não gosto muito, né? Vários. Tem um específico que... Vai citar nomes? Não vou citar nomes. Vai citar. Eu imagino quem Mas seja. tem um jogador específico que eu fico, gente, sério. E aí, eu às vezes ia pros jogos do Fluminense com o Matheus, assim, porque eu gosto de ir a jogo. E por ser mulher, eu tenho medo de ir sozinha pro Maracanã, né? Enfim, eu não tenho muitas companhias, assim, pra... vamos no jogo do Flamengo. Não tem. Então, eu ia com o Flamengo, com o Matheus, pra vários Fla-Flus. Quando esse jogador foi pro time do Matheus, eu nunca mais. Eu me recuso a assistir o jogo com esse jogador, não quero. Mas assim, a gente leva na esportiva, né? É que a Tamires não liga muito. Eu não sou muito... Eu realmente, eu não gosto. acompanho muito. Eu gosto muito de futebol, cara. Eu gosto muito de futebol. Eu só acompanho na Copa, do mundo. E aí, tipo assim, você já passou por vários clubes, mas tu é vascaíno até hoje. Tá, a gente, inclusive, assim, a gente todo nem falou jogador, porque você ele veio tem um pro clube, Brasil. né? Assim, ninguém fala, mas todo mundo tem um clube. sim. Ninguém expõe por questões profissionais. Eu exponho porque eu já não tô expõe. mais nem aí. Porque também onde eu vou, e se eu jogo no outro clube, eu dou meu melhor e a torcida vai me amar, não pelo clube que eu torço, mas pela forma que eu jogo. E me entrego para aquele clube. E eu acredito muito nisso. Então, eu não tenho problema nenhum em falar. Mas a maioria deles tem medo, não falam e tal, mas todo mundo tem um clube que eles torcem lá no fundo. E é a vida, nós somos seres humanos. E a gente nem falou também por que você veio pro Brasil, né? Você tava num time da China, Beijing... Isso, Beijing Guan. Guan. Gente, Isso. olha, Beijing Guan. cada nome desse time. Cada nome. Eu É um dos mais fáceis lá da China. o da Turquia eu não sei falar o... O Besiktas. Beşiktaş. Também tem o Tem Fenerbahçe. Al-Ali. Al-Ahly da Arábia. Al-Ahly. O Al-Ahly, quem tá lá agora é o Firmino. Ele tá jogando lá. Firmino, dos dentes brilhantes. Conheço o Firmino. Tu não conhece? Claro. Quem não conhece os dentes do Firmino? Mas o que eu ia falar é, você tava lá na China,
né? E eu queria muito também falar um pouco sobre esse período que você esteve na China. Eu queria mencionar justamente isso. Porque a gente sempre recebe muita informação aqui de que a China tem muita perseguição contra os cristãos, não pode ter Bíblia na China, não pode pregar o evangelho na China, enfim. E você é um cristão que morou na China, então melhor pessoa para falar pra gente como é ser cristão e viver na China. Pra mim, foi super natural, porque assim, eu acredito que na China existem lugares que eles realmente pegam pesado contra o cristianismo. Muito pesado. Mas como eu vivi na capital, lá a gente até frequentava uma igreja americana, que era controlada pelo governo, mas era normal, falava de Jesus, cantava louvores. E é uma igreja normal, só que ela é cadastrada no governo, o governo te dá permissão. Porém, o governo te dá permissão para pregar para estrangeiros, não te dá permissão para evangelizar chinês. Então, os chineses não podem entrar nessas igrejas. Não poderiam entrar na igreja, a não ser que esses chineses tivessem passaporte com dupla cidadania. Chinês, americano, chinês, não sei o quê. Chinês. Aí eles apresentavam o passaporte contrário ao chinês. E eles poderiam entrar na igreja, porque ficava alguém na porta, né, da igreja pedindo para ver os passaportes que entrava. Então, o governo não permitia que a evangelização dos chineses. Porém, a gente podia cultuar lá de boa. Eu tinha minha Bíblia, ela tinha dela, a gente andava com Bíblia. Mas eu acredito que na China mesmo, com estrangeiros em lugares mais restritos, porque a China tem 1 bilhão e é muito grande. 400 milhões de pessoas. Então, assim, é gigante. Acho que só perde o quê? Pra Índia, né? Na população? Não, de população, acho que é maior. Ou não? Não eu sei. acho que é maior. Eu acho que a Índia tem bastante, mas eu não sei se é mais que a China. Eu acho que a Índia tá em primeiro atualmente. Tá, eu não sei exatamente. Mas, assim, é muito grande. Então, eu acredito que em alguns lugares realmente exista. Mas você já viu algum missionário em ação? Ou é uma coisa... Porque eu fico me perguntando como pregar o evangelho na China. Você já soube de algum projeto, alguma pessoa que se arriscou ali na China? Ou não? Até porque eu conheci até um pastor brasileiro pelo WeChat, que ele tava em eu esqueci o nome, se era Shenzhen, não. Shenzhen, em outro... Ele fazia reunião no hotel e também falava do evangelho. Então, assim, existem as pessoas que vão para lá fazer esse tipo de trabalho, pessoas que são enviadas pela sua igreja local. Os missionários, sim. E eles fazem, só que assim, é muito difícil. Pra você ganhar uma alma é muito complicado. E você também nem tem a mesma facilidade que você tinha na Turquia de fazer a célula. Na Turquia, a gente, cara, é muito complicado. Na Turquia você falou que era complicado, na China, então? Você foi criada no cristianismo, não vou nem dizer no evangelho, mas cristão, católico ou protestante. E aí chega alguém de fora dizendo que, cara, Maomé é o cara. Jesus não é isso que você está falando. Quem é esse cara aí é Maomé. Ele foi enviado por Alá e ele é isso. Então, assim, você teve a sua criação toda ouvindo ao contrário disso. Então, como é que você vai se converter? É difícil. Então, pra gente lá, era muito difícil converter um turco. Então, o que a gente tentava fazer? Vida. O tempo todo tentar mostrar Jesus através da nossa vida. Sabe? A gente trabalhou com pessoas lá que até hoje, ela até mencionou, manda mensagem pra gente falando, nunca tivemos patrões como vocês. A gente sente falta de vocês. E realmente, todo mundo que trabalhava com a gente lá, eles conseguiam ver Jesus na gente. Vocês davam testemunho da forma que vocês viviam. E aí a nossa oração era, nas reuniões que iam turcos, era, Jesus, só você mesmo, pra falar, pra aparecer pra ele. E existiam casos de pessoas que chegavam na igreja. Isso é verdadeiro, dizendo, eu sonhei com Jesus. Uau. Eu quero ouvir falar sobre isso, porque ele apareceu para mim. Toga, entre outros, que apareceu, eu sonhei com isso. Mensagem no Instagram direto. Como é que fala direct. Jesus em turco? Issa. Issa. Bonito, Issa. Issa. E aí, alguns casos como esse, aí você começa a falar de Jesus, sendo que a pessoa já teve um motivo de revelação. No sonho, então Deus ou já deu em visões. Um start, deixou... Mas você chegar e falar de Jesus para uma pessoa agora, que cresceu China, né? com muçulmano, cresceu muçulmano, é muito complicado. E as pessoas lá na China, elas são naturalmente mais fechadas? Por exemplo, eu vou dizer por que é mais difícil na China. Na Turquia, eles ainda têm uma religião, na qual eles tentam orar para um Deus. Sim. Então, assim, querendo ou não, você tá querendo encontrar Deus. Fé. Sabe? Na China, não. Eles são totalmente eles mesmos. Isso é a maioria. Autossuficiente. O que é muito pior você acreditar. E aí, como que você vai encontrar Deus se você nem orar, você ora? Se você nem tem por que ter fé. Uma conexão nenhuma. Então, assim, os muçulmanos, querendo ou não,
eles tentam de alguma forma ali fazer Eu isso. vejo, a gente tem um pastor que, na minha igreja, né, tem um pastor que é missionário na Itália, e eu acho muito engraçado que a gente escuta muito, é muito fácil ser missionário na Europa, porque não vai ser missionário na África, que não sei o que era. Nossa, Então, porque esse fora pastor da tá lá, realidade isso. esse pastor tá lá há mais de 5 anos, e assim, a dificuldade que ele tem pra fazer a igreja crescer, porque as pessoas são extremamente frias. Muita gente é ateia, muita gente. E aí, eu tive a oportunidade de ir à Europa, e nas cidades, eu fui para as cidades grandes, assim, e não tinha igreja. Eu não via igreja. E aí, quando a gente encontrava algum brasileiro, que a gente começava a conversar, não, aqui ninguém tem fé, aqui ninguém acredita em Deus, aqui é uma coisa, tipo, minoria. Porque as pessoas ficava confundem assim, a caraca. questão do missionário com o estilo de vida dele, né? E a forma com Exatamente. que ele vai viver, com a forma de fazer o trabalho crescer. Porque se você for ver o trabalho crescer na África, cresce muito mais. As pessoas que iniciaram trabalhos na África evoluem. A parada cresce, porque eles têm sede de Jesus. Eles têm sede porque na situação na qual eles vivem, é ou Jesus ou nada. Gera um então, quebrantamento. é muito mais fácil. Por que eu falei da questão do condomínio que a gente vive? As pessoas são autossuficientes. Na Europa, são iguais. As pessoas acham que não precisam de Jesus pra muita nada. frieza, Então, nossa. pra ela se abrir, pra ela, é muito complicado. E isso muito até complicado. gerou um crescimento do Islã na Europa, né? Há muitos muçulmanos na Europa, porque a gente... sempre que a igreja ela se omite em relação a alguma área, seja no entretenimento, no cinema, na arte, ou mesmo geograficamente, vai haver também uma ocupação ali naquele lugar de outras referências. E a gente viu o Islã crescer absurdamente na Europa. Até superando até populações do mesmo país, assim. Então, acho que as coisas estão ficando cada vez mais difíceis para a igreja evangelizar em lugares Olha, assim. É bem triste falar isso, mas assim, é uma realidade no mundo hoje. E também a gente na igreja brasileira. Eu não sei se vocês chegaram a ver o vídeo que circulou de uma mulher palestina comemorando que o marido dela virou Marte, nesse problema que eles estão tendo com Israel. Então a mulher já era uma senhora, quando abraçou uma outra mulher também que tinha perdido o filho, e elas duas comemorando porque o marido dela morreu numa batalha contra o exército de Israel. E eles estavam ali comemorando porque eles entendiam que o marido é o Marte. Então, assim, quando a gente vai falar do Evangelho de Jesus, as pessoas não querem nem se dispor. Não é nem se matar, é se indispor pelo Evangelho. Eu não vou falar de Jesus aqui porque esse ambiente não é propício. Eu não vou falar de Jesus no meu trabalho ou na minha faculdade porque vão me bulinar ou vão me cancelar. Então, cara, que evangelho é esse? As pessoas têm medo de expor. Sendo que se a gente for ver a palavra de Deus, se a gente for ver os discípulos ali quando eles iniciaram as igrejas, gente, eles tinham que se expor, tinham que tomar pancada, tinham que... Morrer, as pessoas literalmente. perseguiam. Enfim, e hoje a gente quer viver um evangelho na qual eu fico na minha casa e ninguém fala mal de mim, e ninguém... O evangelho, como dizem no evangelho telo. fácil. E aí a gente vai ver esse pessoal que tá se convertendo ao islamismo, eles têm um propósito. As pessoas, quando chamam ele para... Eles têm, desde o início ali, eles têm um propósito. Eles são disciplinados. Se você for perguntar sobre o Alcorão, eles sabem de cor e salteado. É verdade. Sim, as Então, criancinhas, sabe? Cara, aí a gente vai ver hoje o Evangelho de Jesus e as pessoas não querem mais saber de Bíblia, sabe? É autoajuda. É o evangelho da É o graça. evangelho da graça. tá tudo É o certo evangelho do sempre. coach. E ninguém mais quer ir pra Bíblia. Se eu tô com problema, eu vou no coach. Se eu tô com problema, eu vou num psiquiatra. Sabe? E aí... Não que a graça não é seja complicado. importante, mas a gente fala aqui da hipergraça, né? Aquilo quando você Que extrapola. é só a graça. Exatamente, você pode fazer absolutamente tudo, porque o pecado, ele já não importa mais. importa Que mais. Deus vai te perdoar e a graça vira um passe livre pra você Pra cometer você fazer o que você quiser. o que você Hoje quiser. em dia, a gente tem igreja pra tudo, vocês sabem. A igreja de todas as... Que é muito louco isso, Eu né? vejo, me dá uma embrulhada na barriga quando eu vejo certas pessoas. E aí, o que eles fazem? Eles começam a pegar textos fora de contextos para usar para os seus próprios prazeres. Tipo assim, não, a Bíblia fala sobre o amor. Jesus amava, Jesus era amor. Não importa qual tipo de amor que é isso, gente. Vai Mas ler a amor Bíblia de também fato. a disciplina. Vai ler a muito Bíblia perigoso de quando a fato. gente fala, né? Consideramos justas toda forma de amor. Nossa, é complicado, mas eles não vão de fato ler o contexto daquilo tudo. E aí pega um texto fora de contexto e começa a falar que Deus é amor. Você prega também, né, Souza? E você é da Belém Church aqui no Rio de Janeiro.
E me fala um pouco sobre esse lado Souza, que não sei se todo mundo que acompanha futebol sabe, né? Que é o lado O jogador pregador. Eu amo falar de Jesus, apesar de... É um frio na minha barriga que dá, ela mesmo passou por isso. E ela acha que comigo é diferente. Não, você fala sempre, mas toda vez que eu vou trazer uma palavra, é Você aquele fica nervosíssimo, assim, o antes, né? De você preparar a palavra, de você saber o que as coisas se encaixarem ali. Porque a gente faz tudo, mas na hora, eu sempre falo que eu não consigo falar nada do que eu escrevo. Praticamente nada. Mas a gente tem que preparar. O A gente tem Espírito que Santo muda tudo Vai te na hora. conduzindo. E aí é tão engraçado que na hora sai tudo ao contrário e Deus, cara, salva muita gente, muita vida transformada. E eu amo fazer isso, Amém. porque eu faço isso desde pequeno. E eu entendi que a visibilidade que Deus me deu é para que o evangelho dele seja pregado. E a gente faz isso com muito amor, com muito, assim, coração. Ela mesmo fala, né? Você tem que ser prefeito. Porque eu, na academia, onde tá, eu converso com todo mundo, eu falo com todo mundo para, de alguma forma, chamar. Porque tem academia lá dentro do condomínio. Para chamar essa galera para ir para a igreja, porque eu sei que é através dessas conexões, assim, que uma pessoa, de repente, vai ali, ouve de Jesus e nunca mais sai, tem a vida transformada. E eu amo fazer isso. Eu amo futebol. E Eu amo como tudo que é Deus me deu. conciliar isso? Inclusive, rapidinho, uma coisa que eu tinha reparado, eu tava vendo você no podcast do Charla, Aham. e a galera comentando como ele fala bem, como ele se expressa bem. E a primeira coisa que veio à minha cabeça é, cara, isso com certeza tem alguma influência do fato de você pregar, né? Tem, bota com certeza nisso. Porque se eu brinco com todo mundo, eu falo, ó, eu fui o primeiro jogador do Vasco a estudar naquela escola que o Vasco tem dentro do clube e não passar. Eu consegui esse feito. Eu estudava no colégio do clube, com professores do clube, e eu não passei. Então, assim, eu era terrível. Terrível. Cara, e aí, quando eu casei com ela, eu falava com ela, era 24 horas ela me corrigindo. No Sério? português. Nossa, eu dava raiva. Eu falei, garoto, vai... Pô, não é assim que se fala, é assim. Eu falei, enfim... E aí, hoje, quando eu vejo a minha vida, eu vejo eu pregando, eu mesmo olho na televisão e vejo eu falando e tal. Eu falei, cara, como oratória. Deus como Deus é bom, assim, que Deus mudou. Meus amigos de infância que falam, nossa, você mudou mesmo, Deus é bom. Então, tem total certeza que foi Deus que me capacitou. E aí, no meio disso, eu comecei a estudar um pouco mais a Bíblia, eu comecei a fazer cursos, eu comecei a falar inglês, eu comecei a fazer alguns cursos de inglês, para poder ir me aperfeiçoando. Mas se olhar lá para trás e quem eu sou hoje, eu falo, é só Jesus. E Souza, como é que você faz para conciliar o fato de você ser um jogador? Então você tem uma agenda que deve ser complicada, até viajar e tal. E você ir nas igrejas, você recebe convites? Você tem uma agenda aberta ou é uma coisa mais improvisada? Vou nessa igreja ministrar e tal. Não, eu sempre ia nas igrejas dos amigos, convidavam. Um amigo, minha igreja e tal. Eu não... Até porque eu de fato, ainda sou jogador de futebol, né? E eu tento conciliar mediante alguns convites de amigos. Porque eu realmente recebo muito. Por eu ficar postando algumas coisas do evangelho, se eu for ver meu Instagram lá, é milhares de A convites. sua bio, inclusive, é Jesus is my Savior, né? É o meu tipo, Salvador. milhares de convite para Sim. ir na igreja X, Y, Z. Só que eu costumo ir naquilo que eu sinto no coração de ir e de alguns amigos que convidam para ir. E aí eu acabo indo também, porque eu ainda foco muito nessa questão do futebol. Creio muito que Deus me trouxe de volta agora para o Brasil. Nesse tempo, eu não tenho dúvidas. A gente está falando aqui, a gente está em quê? Novembro de 2023, né? Eu não tenho dúvidas que Deus me trouxe de volta para o Brasil. E você quer permanecer aqui? Porque Ele quer ainda fazer algo na minha vida, nesse lugar, ou trazer algum tipo de reconhecimento para o Souza, para que o Souza consiga, através desse reconhecimento, levar as pessoas para Jesus. E aí muita gente, até a gente como família, falava, gente, a gente vai ao Brasil, tem inúmeros casos de jogadores que se arrependeram. E arrependeram amargamente de falar, pra que eu voltei? Porque o Brasil é complicado, você perde, eles te xingam, você não sai de casa, vão pra frente do CT, quebram teu carro. Então é mais tranquilo em relação a Lá isso? fora? Não é que é mais tranquilo, é maravilhoso. Na China, a gente perdia jogo, a gente tinha obrigação, perdendo ou ganhando, de dar a volta no estádio e todo mundo de pé batendo palma. Então, quer dizer, você ganha ou você perde, eles ficam com raiva que perde. Mas tá lá, todo mundo batendo palma em você, ninguém vai quebrar teu carro, aí vai pra casa, eu saio de lá, vou jantar no restaurante. Aqui você chega no CT, tá todo mundo... Não, aqui não tem essa condição. Então, e aí, de jogadores que vieram, amigos nossos que estavam lá fora, a maioria deles se arrependeram amargamente. Então, quando a gente voltou, o nosso medo era esse, o medo dela também. 4 filhos e tudo. Eu falei, Dani, vamos voltar. E hoje, eu não tenho dúvidas que, assim,
A gente pode passar por momentos difíceis, mas eu tenho certeza no meu coração que vai ser muito mais momentos bons, porque eu creio que Deus ainda tem muita coisa para fazer na Amém. minha vida aqui e através de mim. Então, para que isso aconteça, é necessário que cada vez mais o Souza, jogador de futebol, tenha um certo tipo de evidência. Então, eu confio nisso, eu confio em Deus e confio não no meu potencial, na minha qualidade, que Deus me deu, eu tenho, mas eu me apego totalmente naquilo que eu sei que Deus pode fazer através de mim aqui. Souza, como é que você cuida da sua saúde mental? Porque você tá falando, né, desses ataques e tudo mais, críticas. A Tamiris e eu, a gente costuma sempre ler os comentários que a galera faz no Pode Crer, enfim. E óbvio, tem críticas, a gente não se compara a gente com a visibilidade que você tem. Né? Mas, enfim, as pessoas criticam algumas coisas, enfim, muita coisa a gente pega. Às vezes pra são críticas aprendizado. construtivas. Exatamente. Sim. Mas, por de exemplo, quem nunca construiu nada. Eu costumo dizer isso. Que tem as pessoas que vêm com essa crítica, que tem uma crítica construtiva e Inclusive, já nunca fez nada na criticaram a vida. gente porque a gente tava gripada. Mas é Souza, uma eu coisa que a sem gente voz. não Eu vim controla. trabalhar sem voz. Eu tinha ficado com febre na noite anterior. E aí eu vim sem voz. Eu até falei no podcast: olha, eu tô tossindo, eu tô sem voz, mas eu realmente tá ruim. O dá Abner, uma coitado, tossidinha. teve que me trazer um chá, porque eu tava aqui, tipo, muito ruim. E aí no comentário as pessoas criticando a gente, tipo, vai procurar um Toma um médico, xarope. toma um chá. Aí a Tamiris, nossa, as pessoas nem sabem como a gente foi gravar e estão criticando. Se, tipo assim, 2, 3 comentários a gente já fica às vezes meio assim, imagina você. Como é que faz pra A cuidar da gente saúde mental? não tem como você fugir disso. A única forma de você fugir disso é você tirando suas redes sociais. Não aparecendo. Ou você opta ou por você não ter, aí você vai realmente ficar livre disso. Se esconde. Se esconde, a única coisa que você vai ter, de repente, no estádio, se você for muito mal, é uma vai ou outra, mas aquilo ali, beleza. Mas na rede social, se você tiver rede social, você vai ter que estar preparado para receber muita crítica. Mas eu costumo falar, eu criei esse muro em volta de mim desde a época de São Paulo. Na época de São Paulo 14, 15, foi quando o Instagram começou a bombar de vez, então tinha muita gente seguindo, muita gente comentando. E eu, naquela época, tinha ido para a seleção brasileira, estava muito bem no São Paulo, fui o melhor volante do Brasileirão daquele ano. E tinha momentos ruins também. E aí, o que acontecia comigo? O que eu fazia? Todo jogo que eu sabia, ninguém precisava de falar pra mim que eu fui mal, porque todos nós sabemos quando a gente vai bem ou quando vai mal. Então, todos os jogos que eu via que eu ia mal, cara, de fato, eu pegava e botava lá no Instagram e delete. Aí deletava. Tirava o Instagram. Ficava lá Dá uma pra semana. desativar, né? Dá pra Desativava. Desativava não, eu excluía o aplicativo. Tá, agora eu entendi. É. Pra você não receber notificação, não Nada, ver eu nada. excluía o aplicativo e aí As pessoas ficava ali comentavam, uma mas semana. você não via. Nem via nada. Porque no início eu tinha curiosidade de ver o que estavam falando da minha performance. E aquilo me fazia mal, porque quando eu ia mal, as pessoas vão falar mal, vão te xingar, entendeu? E aquilo me fazia mal. E eu falei, não quero isso pra minha vida. Comecei a deletar. Imaginava que estavam falando, mas não via. E aquela parada é real, que os olhos não vê, o coração verdadeiramente não Ou tem como seja, tu sentir. seguia a tua vida de boa. Nem vi, porque na televisão Eu não os tinha caras não estão curiosidade falando. de olhar. Eu às vezes, Tinha, quando eu tô com mas raiva, mas- eu deleto, mas eu boto logo de novo. Não. Eu deletava e eu só baixava de novo quando eu fazia uma ou duas partidas boas, assim, o time ganhava, eu fazia a partida boa. Controle psicológico. Aí eu baixava. Aí quando eu baixava, eu postava uma foto do jogo, ganhamos, tá? Aí tava lá os comentários, tipo, você é muito bom, você é o melhor, hoje você deitou, hoje você é o rei, você vai fazer isso, Souza, que lá no São Paulo chamava muito Souza, não sei o quê. Aí, Souza, engraçado, muito eu ia lá Souza. no direct, né, que tem mensagens anteriores, e aí eu via lá, que na semana passada tava a mensagem, vai embora daqui, A não sei o galera quê, te você é muito detonando. mal, o que tá acontecendo com você, vai fazer o quê? Aí aquilo já não fazia mais diferença pra mim, porque o momento que eu tava vivendo era bom, então aqueles Souza, comentários... isso são- diz Então eu me muito. cerquei, isso me ajudou muito, Isso muito. diz muito sobre a nossa sociedade atual, né? Porque é aquela sociedade de bens de consumo. Se você está sendo frutífero, se você está sendo... tá rendendo alguma coisa, então a gente tá te aplaudindo. Mas a partir do momento que você falha, você se torna obsoleto. Então, eu acho que cabe uma reflexão, até para as pessoas que estão assistindo a gente, como que elas estão tratando as pessoas que para elas são ídolos ou referências, né? No futebol. São pessoas, são seres humanos. Então, o que você está trazendo pra gente é algo muito importante, e não só sobre os jogadores de futebol, mas às vezes as pessoas que estão na sua casa, às vezes seus amigos. Uma Então, referência no trabalho. exatamente, a gente precisa entender que aquela pessoa é humana, né? E erra e vai ter inúmeros problemas. A gente, eu tenho uma memória um pouco afetiva com meu pai. Meu pai é santista, meu pai é de São Paulo. De um jogo, eu não lembro qual foi o jogo.
Mas assim, foi quando o Elano tinha voltado pro Santos, aí foi aquela euforia, Elano voltou pro Santos. E aí o Elano perdeu um pênalti, jogou a bola pra lua. Gente, eu lembro, porque o meu pai, ele amava o Elano, e meu pai ficou com muita raiva do Elano por muito tempo por conta desse pênalti, sabe? E eu criança, pensava, mas foi só um pênalti. Tipo... Claro, frustração é normal, mas daí Gente, você chegar lá e cancelar a pessoa... Eu imagino poxa. assim, eu tô nessa situação toda com o Vasco, vivo lá dentro agora, tratando e tal. Aí teve um jogo do Vasco contra o Goiás, eu tava em casa, em paz, feliz, tava 1-0. Aí tivemos 2 contra-ataques ali pra matar o jogo, não matamos. Aos 45 do segundo tempo, os caras do Goiás foram lá, empataram o jogo. Aí o Verratti foi expulso, quase que a gente perde o jogo e o Vasco nesse momento tá brigando, né? Pra não cair. Cara, quando eu desliguei a televisão, eu senti um pouco do que aqueles torcedores revoltados sentem. Mas como um cara de sabedoria, eu fui pra igreja. Foi orar. Aí fui pra igreja e mudou meu dia, porque acabou com o meu dia. Eu entendo que, cara, as pessoas colocam no futebol toda a tua esperança, energia. Tá frustrado com o chefe, coloca ele. Tudo no futebol. Só que, cara, isso não ajuda em nada. Eu, como prova viva, vou dizer, se você for lá no Instagram do jogador dizer que ele é horrível, que ele é ruim, que ele não sei... Não adianta, ele tem contrato até o final do Vai ano, adiantar mais de nada. 5 anos. Então, quer dizer, você falar aquilo pra ele só vai desmotivar ele ainda mais. Vai fazer com que ele jogue pior, porque isso afeta Ele a fica com performance raiva, óbvio, né? do atleta. Então, quer dizer, não vale a pena. Tá triste, vai orar, vai pra igreja, vai chorar. Mas... Coloca a tua esperança na vida eterna. Vai xingar jogador, vai lá no Instagram, fala... Gente, vai adiantar nada técnico? e vai fazer mal. Técnico o quê? Quando o técnico não tá fazendo um bom trabalho. O Flamengo teve um técnico histórico também. meio complicado esse ano de Técnico também, é Então, difícil. Só que técnico não entra em campo. Mas ó... É visado, as pessoas é tudo... ficam com raiva também de técnico. Meu pai Muito, fica mais com do que o jogador. Mas o técnico tem a situação de colocar o time pra jogar. Ele juiz, não tá lá em Às campo. vezes, quando mexe, meu pai fica muito chateado quando o técnico mexe, que Mal, na cabeça dele, né, errado. Poxa, era pra ter botado outro jogador, não era pra ter botado fulano, porque o fulano ia fazer isso. Aí meu pai tem uma visão, assim, do jogo. Eu falei, pai, você devia ser o técnico, né? Todo mundo, hoje em dia, com rede social, se tornou treinador. Assim, eles acham É que eles têm... treinador, é cientista político, sabe tudo. Todo mundo sabe tudo. E aí, enfim, a gente tá ali, paga o preço por ter uma rede social, porque tem que pagar o preço. Mas é o que a gente quer. A gente não quer usar, quer mostrar as coisas boas. Ai, tem gente, eu que me aprender, diverti hoje. Tem que aprender a ouvir críticas também. Muito bom. Nosso podcast tá caminhando pro final, mas a gente ainda tem tempinho de fazer um ping-pong que a gente costuma fazer sempre. Eu não vou fazer perguntas de futebol, porque isso eu vou guardar pro nosso conteúdo exclusivo Nossa, no TikTok. TikTok. Se você ainda não nos segue, vai lá, segue a gente, podecrer.ofc, que nós vamos postar um videozinho com o Souza. Já tem outros vídeos lá também. Siga as nossas redes sociais e não se esqueça... Gente, o que tá acontecendo com a minha dicção no final? De se inscrever no nosso canal. Quer começar? Mas não começa com a minha favorita. Ah, não posso começar com a sua? Não, eu gosto de fazer aquela. A pergunta dela, a famosa pergunta dela. Aí você me pegou de surpresa, mas eu vou perguntar qual é o seu livro favorito da Bíblia? Da Bíblia, Isso. eu gosto muito de Lucas. Do livro de Lucas. Seu personagem favorito da Bíblia sem ser Jesus. Davi. Ai, meu também. Vai ser o nome do meu filho, se Deus quiser. A gente já chama de Davi, um filho que nem existe Todo ainda. Não mundo... existe, Sério, o Davi. Davi. Você quer ter mais filhos? Não. São quadros, né? Não. Só vai já tentar uma fechou. menina. Eu vou até operar agora. Vou fazer aquela vasectomia, né? Pra Não vai tentar uma Não, menina. não posso, não Se tivesse posso. uma menina, qual seria o nome? Ela sabe mais que eu. Joana, total. Tá Joana desde o primeiro menino. E que não ela quer vem, Joana. não vem, Joana. Não vem, Joana. acabou. Acabou Joana, acabou. Não tem mais Joana. Agora sou eu? Eu fiz. Você fez a pergunta do nome. Qual é a sua comida favorita? Agora de carne, de picanha, churrasco. Churrasco. Qual foi o país que você mais gostou de morar? Turquia. Turquia, sabia. Eu também sabia que ia ser Turquia. Um idioma que você gostaria de aprender? Aprender? Não sei. Assim, eu falo inglês, mas eu queria dominar o inglês. Inglês dominante. Aperfeiçoar. E também para poder pregar inglês, porque é um vocabulário totalmente diferente, o vocabulário cristão, do que eu falo. Um exemplo, eu não sei a Bíblia, enfim, me confunde todo. Eu quero aprender. Né? Os livros da Bíblia. James Ja- é Tiago. James, nada a ver. Jacob, James, Quando aí eu tem soube que Joshua e James é Josué, Tiago, os nossos filhos. É muito diferente. Tem a ver. É, Caraca, eu tava com uma pergunta aqui e sumiu. Ah, tá.
Se você não fosse torcedor do Vasco, pra que time você ia Eita, torcer? essa é Aqui boa. do Brasil. Aqui time? Flamengo, claro. Não, brincadeira. São Paulo. Não, eu não podia ter deixado São Podia Paulo. não, Perdi a Paulo, oportunidade. Um medo que você tem. Medo? É. Parece até brincadeira, mas eu tenho medo de morrer. Assim, brincadeira que eu digo porque... A forma que morreria, né? Eu digo agora, toda vez que eu vou viajar de avião, e a gente viaja muito de avião, eu me cago todo. Eu também tenho Porque pavor de andar de nossa, avião. cara, e a gente Eu já tem que viajar de avião. Você E toma aí- remédio pra dormir no avião? Não tomo. Mas eu tenho medo porque... Ai, gente, a vida é muito boa. A gente desfruta muito da vida. Eu tenho medo de morrer agora. Depois... Essa entrevista devia ser ping-pong, mas a gente sempre comenta a resposta da pessoa, porque... Eu tenho muito medo de viajar de avião. Muito. Eu ando sempre com Dramin quando eu tenho que viajar. Não, então a verdade é o medo de avião. Morrer, todo mundo vai morrer. Eu sou tipo eu tenho Ana medo de Paula avião. Valadão, vou viajar de avião, eu adoro. Eu tenho medo de viajar de avião. Ai, eu tô esquecendo as perguntas. Tá. Não. Calma aí, gente. Foi você que fez agora, acho que Eu ela. fiz um medo. Perguntei Foi um um medo. medo. Tá. É um sonho que eu você ia quer fazer muito essa. realizar Sem na sua graça. vida. Finaliza com aquela. Tá. Um sonho que eu quero muito realizar na minha Pode vida. ser relacionado a futebol, ganhar um título pelo Vasco aí, quem sabe, não sei. Jogar novamente com o Felipe Coutinho. Eu vou dizer que um sonho que eu tenho, assim, na minha profissão ainda, é ganhar um título expressivo no Brasil. Eu não vou dizer que é pelo Vasco, que é pelo fulano, Beltrano, porque a gente não sabe o futuro, né? A gente não sabe o que Deus reserva. A partir de janeiro, a gente vai estar indo para algum canto. Mas eu quero ganhar um título expressivo no Brasil. É um sonho que eu tenho. E a nossa última pergunta, que é clássica, quem acompanha a gente sabe, é um personagem da Bíblia que você, se pudesse, passaria longe, não vale o diabo e não vale Judas. Chega, a gente já bateu a cota de não Judas. vale esses dois. Porque Jezabel sempre vai também. E Jezabel. Esses três aqui já bateram Já um foi recorde. muito. Que eu passaria longe deles. Que você não Por quer... qualquer motivo. Não é nem porque não gosta dele, mas é porque por algum motivo você fala, cara, esse cara aí... Tipo, comigo é Paulo. O Paulo é referência, mas é porque é só cajadada, né? Só cajadada. Só cajadada não, de Paulo. Deixa eu ver. Sei lá, eu acho que Ananias e Zafira, os dois. Por quê? Fiquei curiosa. Porque eu como atleta, e eu tenho muito temor na questão dos dízimos das ofertas, sabe? E eles, por terem roubado aquela época, Deus pegou eles lá Muito naquele jeito bom. mesmo. Então, tipo assim, eu passaria longe deles pra não aprender aquilo com eles. Essa Olha, é a primeira vez que esses dois saem E aqui. eu ouso dizer que foi a melhor resposta, tá? Sim! Bem fora do Ai, clichê. gente, muito bom. Muito obrigada, Souza. Eu amei esse bate-papo aqui. Eu tô adorando receber jogadores de futebol aqui. É porque a gente já gravou e a gente falou isso, então não tem problema falar. A gente gravou com o Neto da Chapecoense, né? E você é o segundo jogador que a gente recebe aqui. Tá amando falar de futebol. Eu tô até gostando mais de E de futebol fé. agora. Vai começar a acompanhar. Acompanha. Mas muito obrigada pelo seu testemunho, por falar um pouco da sua vida, da sua intimidade aqui pra gente. Que esse podcast abençoe a vida de quem estiver assistindo a gente. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com aquele seu amigo que precisa ouvir alguma coisa que foi dita aqui. Siga a gente nas redes sociais, siga o Souza também. E muito obrigada Nada pela de sua criticar audiência. o Souza nas redes sociais, galera. É isso aí, vamos parar com isso. Fica à vontade, gente. Que é isso. Você quer deixar algum recado? Não, eu quero agradecer vocês aí pela oportunidade de poder estar falando. Assim, como eu falei, primeira vez que tanto eu quanto ela, a gente acaba expondo situações nossas, do nosso relacionamento, que a gente sabe que nem todo mundo expõe, né? A gente só expõe as coisas boas e os exemplos bons. Mas a gente acredita também que até o que nós vivemos de ruim, Deus pode fazer com que outras vidas sejam transformadas por isso. Então, é um privilégio poder falar disso aqui e que isso, de fato, sirva para pessoas que irão ouvir, para que elas tomem uma atitude na vida delas de mudança, porque senão vai ficar vivendo o mesmo ciclo de infelicidade e vai morrer com isso. E a gente não quer. Deus veio para dar vida, né? E a gente quer viver essa vida com Deus em abundância. E a Amém. gente agradece, Souza, de você ter aberto aqui teu coração, ter dito coisas que são sensíveis pra você, pra sua esposa, em prol da ajuda de pessoas que precisam, né? E vocês aí que foram edificados, gente, é claro que vocês não podem deixar de edificar outras pessoas, como a Mayara disse. Amém. Envia aí pros seus amigos, compartilha, tá bom? Pra que essa mensagem chegue a muito mais pessoas. Muito obrigada, gente. Até a próxima. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.